Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. Ele chegou, o homem que começou o poker no Brasil, o fundador disso tudo que a gente vive, Christian Kruel, jogando poker em alto nível até hoje. Tivemos uma entrevista de 3 horas, praticamente, quase 3 horas. Dava assunto para falar 12, dava assunto para passar 3 dias conversando. Mas um papo que foi realmente extraordinário, uma franqueza que é muito característica dele, e foi uma honra conversar com o meu grande ídolo e com esse cara a quem o mundo do poker deve tanto. Que legal, que entrevista legal. Espero que vocês se divirtam ouvindo essa entrevista o mesmo tanto que eu me diverti fazendo ela. Aí sim, senhor, o bastião, o percussor do poker moderno. Exato. No Brasil. Perfeito, Marcelo. A gente começa lembrando que para ouvir um podcast você pode procurar em qualquer agregador de podcasts. Estamos também no Spotify, no Deezer e no YouTube. Nos indique, nos dê 5 estrelas. Troque suas fichas pelo Fichas.net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @GuiCalil e @LanzaMaia. Para nos mandar áudio no WhatsApp ou para entrar no grupão do Telegram, 031 975 18 9609. Vovô, o senhor deu uma jogadinha rápida, voltou, tá em grande fase ainda, parou? Tá boa a fase, felizmente. Tá boa, porque hoje nós temos que acelerar o processo, né, senhor? Porque o senhor resolveu cravar 3 horas de entrevistas antológicas. Exatamente, 1h30 vai pro ar hoje, né? Praticamente 1h30 de entrevista, vamos fazer curtinho o seguinte. Tá bom, cara, o jogo tá bom e não podemos reclamar. E o senhor, Marcelo? Não, eu tô de sit-out. Bora pra notícia. Vambora para notícias. Começou o Challenge and Phil Galfond em Action Freak. Cara, exatamente. A gente contou a saga do Galfond com o Venivid e depois começamos a contar a saga, né, o início do desafio dele com o Bill Perkins. Teve mais uma, então antes de falar do Action Freak, é o seguinte, teve mais uma sessão dele com o Bill Perkins. Se a primeira eles tinham praticamente empatado, a vitória tinha sido pequena, na segunda sessão o Galfond machucou o milionário, né? Não machucou o bankroll do cara, que é infinito, mas tomou dele $90 mil. O status atual são quase 600 mãos jogadas e vale lembrar que eles têm uma aposta paralela, um side bet de 1 milhão do Phil Galfond contra 250 mil do Bill Perkins. Esse desafio está sendo jogado no Party Poker e ele vai ser jogado ali nos buracos. Enquanto o Galfond não tiver que jogar com Action Freak e tal, eles vão jogar. O clima tá super leve, inclusive eles estão fazendo live, batendo papo em cima do desafio, jogando e falando ao mesmo tempo pro público. Então, quer dizer, é o que se espera do Bill Perkins, um cara que gosta de fazer apostas para incentivar pessoas a emagrecer, a pedalar, esse tipo de coisa. O clima tá sendo muito leve. Por outro lado, o desafio que começou ontem, a gente está gravando no dia 28, é um desafio que talvez seja o mais difícil de todos. Entre os jogadores do Galfond Challenge, você pode conferir isso lá no site do Run It Once, quem são os jogadores, qual que é a ordem dos desafios, etc. Desses jogadores todos com quem ele vai jogar, tinham 2 que são nicknames online. Quer dizer, ninguém nem sabe quem são esses jogadores. Um é o Venivid, que ele ganhou aquela vitória extraordinária, e o segundo é esse, cujo desafio começou ontem, é o Action Freak. Ontem eles jogaram uma sessão super curta, foram 145 mãos e o Action Freak começou na frente, uma liderança de 11.162 euros. O jogo é 150-300, pot limit Omaha. O desenho do desafio são 150 mil mãos e eles têm uma aposta paralela de 150 mil euros cada. Eles postaram que a sessão foi super curta lá no Instagram do Run It Once. Eu perguntei ali na aba de comentários, porque não achei informação em lugar nenhum. Fui respondido por um usuário do Instagram. Então, um cara randômico, o jcam87, @jcam87, no post oficial, me respondeu que a sessão foi curta porque o Action Freak estava com problemas na internet. De qualquer forma, hoje o Challenge volta, então na hora que esse programa está no ar já tem outra sessão jogada e são
15 mil mãos, quer dizer, vai ter muita sessão para a turma assistir lá no Twitch do Run It Once e ver, porque essa vai ser sensacional. Deixa eu te fazer uma pergunta. O clima tá super leve entre ele e o Bill Perkins e tal, tudo bem, divertido, tá um massacre, inclusive, como era esperado. Mas você acha que esse clima estaria tão leve se a gente estivesse abrindo aqui lá pela 8ª sessão e o Bill Perkins estivesse puxando uns 330 mil dólares, mil euros? Tipo uns 70 pro stop loss e puxar 1 milhão de euros. Você acha que estaria tão leve assim? Cara, olha, é uma boa pergunta, Marcelo. É uma boa pergunta, mas se tratando dos dois caras, quer dizer, tanto o Bill Perkins quanto o Galfond são caras muito elegantes e que esses 1 milhão e 400 mil euros, dólares, aliás, no caso, porque é o challenge do Party Poker, eles não machucam o Galfond a ponto de tirar dele a elegância, não. Justo. Bora pra frente? Seguimos a notícia que faltam apenas uma semana para o incrível desafio do ano do poker brasileiro, o Super Poker Team Pro. Exatamente, Lanza. Torneios de R$27 quando forem na plataforma do poker. A gente recomenda, claro, que as pessoas venham jogar no Clube PokerCast. E quando os torneios forem no Bodog e no Party Poker, os torneios são de $5,50. Então, baratex, iguais são esses torneios, vai ter um iPhone 11 64 GB por mês, premiado por ranking, um total de R$100 mil em prêmios adicionados e, Lanza, cara, vai ter vaga para WSOP e o grande campeão da parada toda, todas as regras estão lá no site, a gente recomenda que a turma vá lá no Super Poker, clique na aba Tem Pro, mas o grande campeão vai jogar a reta do BSOP 2021 grátis por 100% de sua premiação. Cara, é um desafio fantástico, eu tenho muito orgulho de ter ajudado a participar da construção do desafio. Ele começa agora no dia 5, então no dia que o programa que vem sair para o ar, nós vamos estar lá sentados jogando. E Lanza, cara, só contar uma anedota a respeito da minha abertura de conta hoje, cara. Eu fui abrir minha conta no Bodog, porque, como eu disse lá atrás, é Bodog, Party Poker e Liga H2. E, cara, fui criar uma continha lá no Bodog. Então entrei lá no superpoker.com.br, cliquei na Liga H2, criei minha conta, tirei um boleto, já dei aquela depositada para garantir meus torneios do mês de maio. Eis que eu tomo uma ligação de Brasília, uma senhora ou senhorita, sabe-se lá, cara, me contando a respeito de todas as promoções do Bodog, os free rolls que eu tenho direito, bônus de primeiro depósito. Cara, eu achei tão legal, achei tão carinhoso. Na hora que eu abri a conta, eu recebi um telefonema, quer dizer, num mundo em que quase ninguém mais liga para ninguém, e ela me ligar, cara, e se colocar à disposição para qualquer coisa. Então, justiça seja feita, eu não vejo um carinho desse com o cliente desde que o PokerStars tinha o melhor suporte de cliente do mundo, o que não é mais verdade, né? O suporte do PokerStars foi o melhor do mundo, hoje ele é um suporte normal, mas enfim, eu nem abri o software ainda e já estou encantado com a recepção que eu tive lá no Bodog. É isso que o senhor merece. Nada menos do que isso que o senhor merece. Cara, e certamente é isso que nossos ouvintes vão ter quando eles criarem a conta lá, né? Então, certamente todo mundo vai criar a conta. Quem não tem no Party Poker também vai criar, e no Poker também. Então, cara, que legal. Parabéns, Bill, que é a mão do Bodog aqui no Brasil, né? Sensacional, turma. Tá chegando, hein? Deixa pra última hora, não. Tá chegando. Exatamente. E a nossa terceira notícia do dia é que Molly's Game, a grande jogada em português, chega ao top 10 do Netflix norte-americano, segundo The Big Picture, podcast do The Ringer. Que isso, eu tô rasgando o inglês hoje. Tá rasgando o inglês, que homem. Lanza, aconteceu o seguinte, cara, eu tenho os podcasts que eu ouço regularmente, eu sou obcecado, quando eu ouço todos. Por exemplo, o último podcast do Decreptus foi péssimo. Mas eu ouvi ele do primeiro ao último minuto, entendeu? Porque eu cumpro. Quando eu ouço o podcast, eu ouço mesmo. Mas tem alguns que eu ouço, assim, sortidos. E o The Big Picture é um deles. Eu, quando tem algum filme que vai ser lançado, é um podcast do The Ringer, e quando tem algum filme que me interessa muito, eu vou lá e ouço especificamente o episódio. Eu tava lá dando aquela grindada, cara, clicando para ver se me passou batido algum dos podcasts que eu ouço, que eu não ouço regularmente,
e vi lá Molly's Game e falei, caramba, velho, o filme é um filme de 2017, é a história da Molly Bloom, esquiadora que fazia um jogo High Stakes, em que supostamente jogavam celebridades como Tobey Maguire, que fez o Homem-Aranha, Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Matt Damon. Acho que essa altura não é nem mais supostamente, acho que esses caras todos efetivamente jogaram lá e meio que já admitiram que, que esse jogo milionário acontecia mesmo, que era um jogo regular. Ela foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz, o filme foi indicado ao Oscar e a um monte de prêmio por roteiro adaptado. Mas, cara, falei, bicho, por que carambas o Big Picture tá lançando um podcast sobre um filme de pôquer de 2017? E aí eu fui ver que era isso, cara. O filme tinha alcançado um top 10 do Netflix americano. E eles têm uma discussão ali sobre por que carambas um filme de 2017 chegou no top 10 do Netflix americano sem ser novidade, sem ser nada e tal. Tem uma questão a mais aí, que 4 dias antes do filme sair no Netflix foi lançado um livro chamado Billion Dollar Whale, O Homem que Enganou Wall Street, Hollywood e o Mundo, que teve inclusive uma cobertura ampla do New York Post. Nós chegamos a falar disso aqui no PokerCast. E, cara, os caras lá do podcast em questão, eles alegaram que é um filme bom pra ver em casa e tal, parará, pororô, começaram a meter um monte de argumento, Lanzinho, e eu comecei a pensar, falei, cara, velho, eu acho que não é isso. O que eu tô acreditando que aconteceu, Lanza, foi o seguinte, velho, a gente tá sabendo que esse tempo de hashtag stay home, todo mundo em casa, que tá tendo um boom do pôquer, quer dizer, tá todo mundo parado em casa, jogando pôquer, procurando o jogo, cara, e eu fiquei pensando o seguinte, será que esse estouro do poker online atual, ele fez a turma voltar pro poker e a turma querer assistir o filme, a turma voltou pro poker e resolveu assistir o filme, ou será que é o inverso? Quer dizer, a turma pegou esse filme, viu que o filme estava ali no top 10 do Netflix e foi julgar nos sites que são permitidos lá nos Estados Unidos? Eu falo assim, movimento de manada é uma coisa muito engraçada, né? Então, quando você começa a impulsionar algo e ele gera curiosidade, as pessoas acabam procurando e vendo, nem se for até as pessoas que não são do meio do poker. Claro que ele traz também umas curiosidades sobre os artistas que jogavam esse tipo de jogo, que também pode ter um interesse de um público em geral, ou fãs dos caras e tal. Mas eu acho que esse início de boom pode sim ser feito por essa série de fatores que você falou. O fato da turma estar em casa, o fato da turma já ter zerado, vamos brincando assim, né? Os aplicativos de streaming de filmes e séries. E de repente aparece uma coisa nova, o cara fala, aquele filme, vou ver. Aí o outro vê, aí o outro fala. Aí um cara que gosta do game vê, indica pro outro. E aí na hora que ele começa, vai a galera atrás, né? E vale lembrar que esse filme não está, igual você me pediu para pesquisar hoje, ele não está na Netflix brasileira, mas está na Amazon Prime. Então, para quem quiser ver o Molly's Game, quem ainda não viu, só pode procurar Molly's Game mesmo na Amazon Prime, que ele aparece, que também é um belíssimo stream para a galera que está em casa. E é bem mais barato, by the way, viu? Fica a dica, viu? Acho que é 89 pratas por ano. Eu pago R$10 por mês e inclui o Amazon Prime lá, a entrega Prime da Amazon, então é sensacional, vale cada centavo. Fichas.net, Marcelo Lanza? Fichas.net, senhor. Fichas.net, entrevista com o sensacional Christian Cruel. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PPPoker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, estamos de volta. É com grande honra que recebo aqui, por sinal muito atrasado, o meu ídolo sensacional, talvez o nome mais citado em todos os PokerCasts, em todas as entrevistas, o cara responsável por isso tudo, Christian Cruel. Que honra te receber aqui no PokerCast, que satisfação. Pô, grande prazer, mestre, tá de volta a esse programa aí.
Já faz um belo tempo, uma época marcante. E é um prazer enorme, sabe? A admiração aí, o carinho que eu tenho com a galera, principalmente a galera de Minas, que eu sempre me dei muito bem. Então fiquei honrado pelo convite, mesmo eu já estando mais para tiozão do que para qualquer coisa, mas temos história para contar aí. Ô, Christian, a gente vai contar a história inteira. Quer dizer, eu faço questão da gente voltar lá no começo da carreira e vir trazendo a coisa numa tentativa de ordem cronológica, mas eu, obviamente, fui ouvir a nossa entrevista antiga e tem algumas coisas incríveis naquela entrevista. A primeira é que, quando você está me contando a história, em algum ponto da entrevista, você fala assim, cara, tem tanto tempo isso que talvez eu não me lembre. Isso já faz 10 anos. Então você imagina, cara. Agora, tem coisas muito legais e, poxa, uma entrevista que ela foi tão antológica pro programa naquela época que o Lanza veio participar da entrevista. É um negócio muito, muito raro esse acontecimento. E Christian, eu começo com a pergunta tradicional, cara. Quem que era o Christian lá atrás, antes do poker, cara? Você lembra desse Christian antes de conhecer o jogo? Cara, mais ou menos, né, cara? Eu sempre já cresci meio que nessa adrenalina de procurar o risco, de certa forma, né? Desde a minha adolescência, um pouco, desde que sempre fui esportista na praia, muito ligado com meu pai e tal. Desde o vôlei de praia sempre já fui muito competitivo. Acho que depois que eu peguei a veia do gamão ali, eu meio que instintivamente já tinha definido esse caminho assim desse lado. E aí o gamão abre as portas para o poker, né? E que também, hoje em dia, para o mercado financeiro, que foi uma coisa porque eu fiz a minha faculdade de economia, que acabou não dando certo na época por causa do poker, mas eu sempre tive esse viés para esse lado aí de ser independente, e para a gente ser independente a gente tem que tomar os próprios riscos, né? Não tem jeito. Sempre tive essa cabeça, sempre muito inspirado, assim, muito vendo meu pai, a maneira que ele conduzia as coisas, entendeu? E qual que era a maneira, quer dizer, que ele conduzia as coisas? Porque eu imagino que ele não... A maneira empreendedora, né? Inclusive, é até complicado fazer essa comparação, porque eu sou um cara muito alavancado, né, entre aspas. Meu pai é um cara super tight, né, se vamos usar assim a palavra, só que ele é super empreendedor, assim, então eu sempre percebi que eu tinha um pouco, acho que a nossa papo aí, eu vou até falar um pouco sobre isso. Acho que uma característica legal que eu sempre tive foi um pouco de perceber um pouco as brechas abrindo, assim, nos mercados, sabe, ver um spot, tá? Até dentro do PokerStars faço questão de encontrar a parte do City Goals, algumas coisas, sempre tive essa característica um pouco de ver ali um negócio, um nicho começando, sabe, explorar ali, conseguir gerar a solução, não necessariamente ser o melhor nisso, mas conseguir enxergar o spot, assim, para usar a nossa linguagem, sabe? Acho que isso eu acho que é uma característica legal minha. Eu acho que por isso que eu sempre fui procurando muito o nosso segmento, entendeu? Christian, te perguntar a respeito de se você imaginava que o mercado ia estar do tamanho que está hoje, é um negócio que não faz muito sentido. É claro que não, né? A resposta é não, ninguém imaginava isso. Mas eu queria te perguntar, naquele momento, quer dizer, quando você descobre ali, qual que era a sua perspectiva, a sua visão de mercado, quer dizer, como é que foi aquele primeiro olhar? Eu tinha uma perspectiva que o mercado ia ser bem grande, porque eu estava enfiado num segmento do gamão que era muito pequeno, entendeu? E eu conheci o poker através do Armando Balbo, que é um amigo em comum meu e do Raul, que ele viajava muito internacionalmente para os torneios de gamão em Las Vegas, que eu ainda não podia ir. E aí ele trazia as revistas Card Player de lá. Ele falava, pô, Cris, você que fala inglês, traduz aí para mim os artigos. E os artigos eram, inclusive, do Daniel Negriano, eram os meus favoritos, por acaso. Não sei por que será que era, né? Então, os artigos dele eram sensacionais, já a linha de raciocínio lógico dele, já sempre me identifiquei ali. Então, sempre era o meu primeiro blog que eu ia ler, era o dele. E aí começou o World Series a crescer. E aí uma vez o Balbi voltou de Las Vegas e falou, pô, a gente tem que aprender esse jogo, tá dando $1 milhão pro primeiro lá no Main Event. No Main Event dava $1 milhão pro primeiro. Falei, pô, a gente tem que aprender esse jogo, porque o gamão, a proporção era outra. Então, e aí foi a hora que eu entrei em campo e que eu falei, cara, vou ter que aprender a jogar esse jogo. Aí, como eu jogava gamão online, eu tinha um amigo /oponente, né, alemão, que já jogava poker online. E aí ele me deu as dicas, me deu a dica do Paradise Poker, do PariPoker, e aí eu mandava $50 para ele nesse site
de gamão, ele me mandava no site de poker e eu quebrava. Eu mandava e quebrava. Eu fiquei nesse ciclo um tempão. Ele, não, esse City Goals dá para ganhar. E os City Goals eram de limit holder, né? Não existia o jogo no limit, não. É uma loucura imaginar esse City Goal limit. Uhum. E aí eu fiquei um tempão quebrando a cara nisso, entre o Paradise Poker e o Party Poker, até eu tinha certeza, muito respaldado nesse amigo alemão que conseguia bater o jogo. Eu falei, cara, se ele consegue, porque eu conseguia fazer jogo duro com ele no gamão. Eu falei, pô, se eu consigo no gamão, eu vou fazer isso aqui. Aí eu fiquei, foram uns 7 meses em frente ao computador, até conseguir gerar o resultado, assim, jogando City Goal de 30, me lembro direitinho, City Goal de 30 no Party Poker, de 8 em 8, e aí começou a virar aquilo uma máquina de imprimir dinheiro, na minha proporção na época, né? Fiz planilha de Excel, todas as tabelinhas, aí lançava 1, 2, 3 e D. Outro dia eu estava até conversando com o Raul, rindo dessa, que o Raul me comentou que achou essa planilha dele nas antigas. Porra, imagina os números. Falei, pô, imagina sim. A gente fazia uma fórmula lá, primeiro, segundo, terceiro, e D era de descolocado, que não interessa, né? Pagava os 3 primeiros. Uhum. Aí fazia uma fórmula no Excel e ia palitando ali para não perder o controle, porque não existia Sharkscope, né? E volumando. E o dólar também era alto na época, então foi uma época que eu consegui fazer um dinheiro. Mas demorou até criar essa solução, e buscando informação na internet, que era quase nenhuma. O máximo que se arrumava era na tabela dos clãs, te dando grupo 1 e etc. Era o máximo que você ia arrumar. Escutava uns conselhos que fold era bom e ia se virando, entendeu? O Cristiano, mas aí eu... né, cara? Porque você tá falando o seguinte, sit and go de 30, porra, os 50 que você comprou lá do gamão dá pra jogar um sit and go e meio, né? Não, era isso mesmo, literalmente. Não dava pra... Eu quebrava, era 50 toda hora, o cara nem aguentava, eu pedia pra ele toda hora, mandava assim. E eu acho que tinha limite, né? Não podia mandar muito, então... Era... E eu também, eu e Raul também, a gente tem essa característica, a gente sempre foi para dentro, então eu nunca curti muito jogar o low stakes, que sempre foi até a gente pode ter esse papo no meio da minha carreira, acho que foi um grande defeito, assim, nunca consegui muito balancear com jogo barato, quando eu era grindador de MTT, que eu vejo que os grandes jogadores fazem isso com tranquilidade. E eu sempre procurei, tipo, 55 mais, eu acho que eu sempre me programei assim, entendeu? Eu programei errado o meu cérebro, eu diria, né? Mas é o que você falou mesmo, o jogo começou caro, era 20, eu acho que, se não me engano, o mais barato era de 20, 30, e era... Aí depois foi flexibilizando, né, com certeza. Christian, viver de gamão era completamente inconcebível? Cara, era o famoso sobreviver, né, dava pra viver, eu vivia em Ipanema, né? Tinha uma vida de garotão de Ipanema ali, morava lá na Nascimento Silva, 2 blocos da praia, pagava minhas contas jogando... cash game, né, a gente chama no gamão de... Nossa, me fugiu até o nome agora. Mas tipo cash game de... Tipo um cash game de poker, só que de gamão, e a gente tinha um encontro do pessoal e ali nos pubs, né, que tinha muito dardo e tal, então eu conseguia muito pagar o aluguel ali e ainda tirava uma grana também online no Games Grid. Só que o Games Grid era uma loucura, porque o jogo era na confiança, né? Tipo, eu jogava versus o Guilherme Calil, a gente falava, Calil, mete de 9. Botava lá no software. Tá valendo quanto? $100. Acabava, um tinha que transferir pro outro, entendeu? Era assim. Se não transferir, esquece, não tem. Então, você vê que ponto que já chegou a ser o jogo um dia, né? Então, era complicado. Aí, quando eu vi tudo automatizado no poker, isso também é outra coisa que era fascinante. No poker não tinha isso, né? No poker não tem isso. Você ganha, perde, tira da conta, vai, que é o correto, né? O gamão era muito arcaico, o software, nesse sentido, né? Era um jogo de confiança. Tanto que teve um cara que eu e Raul, a gente depenou, o cara nunca pagou a gente, valores altos. Pagou uma parte não pagou, entendeu? Era um jogo muito doido. Mas eu sempre percebi, na minha mudança do gamão pro poker, eu vi uma amplitude muito grande, porque a proporção do gamão versus o poker era gigante. Mas jamais imaginei naquela época que o poker ia chegar onde chegou, né? Quando eu entrei no Poker Stars, quando deu 500 pessoas a primeira vez, eu comemorei com o Raul. O Raul tem 500 pessoas no PS, imagina. Depois passou de 1.000. Caramba, tem mais de 1.000 pessoas aqui, cara. Aí não precisa nem falar onde chegou, né? Então... Ô, Cristian, vamos falar um pouquinho do contexto de época. Você está falando que era difícil achar informação na internet. Quer dizer, o jogo era limit, provavelmente tinha um livro, que era o Low Limit Texas Hold'em, do Lee Jones.
O ouvinte que começou a jogar poker mais recente pode estar assim, porra, como assim por que ele não procurou informação no Google? E tá claro na nossa entrevista anterior o seguinte, não existia o Google, a procura era outra vista. Cara, essa referência eu já até perco, né? Hoje em dia você vai pegando. Eu lembro, não tem informação, não tem Google, mas tinha algum mecanismo de busca, alguma coisa tinha, mas não era uma coisa. E digo mais, Lee Jones vem depois, hein, mestre? Porque no início era o máximo que você arrumava na tabela dos Skunsky mesmo, grupo 1, etc. Entendeu? E aí você estava ali jogando, quer dizer, você não tinha um fluxo de jogador recreativo, porque o fluxo de jogador recreativo ele vem no segundo momento. Aquele primeiro momento, você está jogando reggae contra reggae, correto? Mas reggae contra reggae não é um mais perdido que o outro também, né? Todo mundo tentando entender ali qual que é, se é bom jogar toda a mão, até eu entender que eu comecei aprendendo, até com um grande jogador de gamão, que o jogo... Os principais, ele sempre falou para mim, Jerry Grandel, os 5 mandamentos do pôquer: paciência, 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 paciência e paciência. Eu falei, caramba, é assim mesmo, que jogo chato, hein? Aí, com o tempo, né, eu fui entender, esse jogo é bom ficar foldando mesmo, esperar a boa, entre aspas. Então, o City Goal por muito tempo foi isso, né? Era esperar os caras errarem. Eu fui vendo isso, graças a Deus tinha um tato grande, percebendo que as pessoas se precipitavam muito no City Goal, né? Porque é um jogo ali você tem que meio que sobreviver e chegar ali, então realmente eu me especializei muito nessa área, tanto que é a área que eu jogo até hoje em 2020 ainda jogo no PS aqui, City Goal, Hyper, porque dá para abrir e fechar, você não precisa ficar muito tempo na tela, mas isso é para outra hora o papo. Então, mas eu não sei se chega a ser reggae versus reggae, né, porque tem muita gente ainda perdida, né, no negócio, especialmente no online, né, não tem, acho que as pessoas ainda estão procurando informação, mas aí o boom do World Series vai fomentando online, aí começa a entrar gente de tudo quanto é tipo mesmo, vai enchendo. Você sentava você e Raul para ver os caras jogando? Porque na hora que você não tem informação, tem 2 jeitos de aprender que me vem em mente e me corrija se eu estiver errado. Ou você vai dar murro em ponta de faca, ou você vai tentar sentar e entender o que aquele cara que está ganhando, o que o grande vencedor de Sit and Go está fazendo. Vocês sentavam para observar ou ia dando murro em ponta de faca enquanto dava? Eu sou muito do estilo murro em ponta de faca. Acho que é o meu maior defeito. Vejo aqui no mercado que eu tô fazendo várias coisas que eu poderia aprender com menos ou outro tipo. Eu prefiro meter o murro na ponta de faca e aprender e falar, beleza, é por esse lado. O que eu tinha muito era o ato de marcar com o Raul. Eu ia na casa dele e a gente sentava no Paradise Poker e jogava, e pensava junto, entendeu? O Raul sempre foi muito bom de raciocínio lógico, eu voltava para casa e estudava, procurava informação, aí cada vez mais que eu procurava informação, vi o lado da necessidade de ser sólido no jogo, aí eu comecei a ajustar, porque eu comecei jogando igual um maluco o jogo, sabe? Eu achava assim, tipo, rei 9, eu achava uma mão, pô, rei 9... assim, sabe, o raciocínio totalmente desbalanceado, até demorou muito tempo, então foi muito mais em murro e ponto de faca. Agora, óbvio que a gente observava um pouco, eu também pegava muita dica, eu estava me fugindo o nome do alemão, o amigo do jogo online, ele sempre dava umas dicas, mas foi muito dando murro em ponto de faca, assim, só que eu tinha muito esse embasamento de saber que esse cara ganhava, eu falava, pô, se ele consegue ganhar, cara, eu vou conseguir, e fiquei muito nisso, né? Insistindo nele. Christian, lá na primeira entrevista, vale contextualizar o seguinte, naquela primeira entrevista, você conta muito a respeito do gamão e o Gus Hansen tinha sido uma grande piranha, um grande jogador de gamão e tinha virado um grande jogador de pôquer, o que depois ele se provou não ser esse grande jogador todo, muito provavelmente por causa da disciplina, muito mais do que a parte técnica, porque ele enfrentou os caras nos jogos mais caros do mundo a vida inteira e acabou se tornando talvez o maior perdedor do poker online da história. Naquela entrevista, eu te conto que o Gus Hansen tinha feito no 2+2 um desafio high stakes, que ele jogaria gamão com qualquer pessoa por qualquer valor, e eu te perguntei o que você achava daquilo. Você falou, olha, eu acho que tem cara melhor do que ele no gamão, mas ele tá fazendo esse desafio aí e tal, ele é malandro em tudo, talvez ele deve saber o que ele tá fazendo. Hoje, olhando em retrospecto, qual que é a sua leitura desse desafio? Ele já era só um puta de um degenerado, um lock do cacete,
que tava... Sim, com certeza ele não era o melhor do mundo, nem perto disso. Esse próprio cara que me deu as 5 dicas aí, o Jerry Grandel, que é um sueco, engoliria ele, apostaria nele naquela época. Ele era um excelente jogador de gamão, assim como eu era também, mas existe uma diferença desse nível para o nível A mais, assim, que alguns jogadores... No Brasil, acho que só 2, chegar, talvez 3, tem um em São Paulo, Ari Nogueira, tem o Christian Totti e o Álvaro Sábio, são talvez 3 únicos brasileiros que chegaram num nível A mais, assim, internacional. Eu cheguei num nível muito alto, modéstia à parte, gamão, muito alto mesmo, muito, muito alto. Mas, assim, chegar para você falar que você vai poder jogar com uns caras que são, é tipo encarar o Neymar no futebol, assim, é um nível A mais mesmo que eu tô falando, não é peladinha de... Aí o buraco é mais embaixo, né? O gamão é quase um xadrez, né? Mas tem um elemento randômico ali, né? Que é o dado que faz com que o melhor jogador nem sempre vá ganhar do pior, né? Tem, mas é tipo um pôquer, né? Mas eu ainda acho que ainda balanceia mais ainda para habilidade do que o pôquer um pouco, assim, no longo prazo, né? Os dois são jogos de habilidade, tanto o pôquer quanto o gamão, mas acho que o gamão é ainda mais refinado nesse sentido, assim. Quer dizer, o prazo do vencedor ganhar no gamão ele é mais curto. Eu acho que o jogador recreativo no gamão enjoa mais rápido, entendeu? No gamão o cara já sente que está sendo engolido mais rápido. No pôquer ele pode se enganar mais tempo, entendeu? Dar uma runada aqui, outra ali. Pega um cara ruim contra um jogador bom no auge no gamão, pega um match de 21 pontos, o cara não vai ganhar quase nenhuma partida. Quanto mais você botar o match, entendeu? Tem situações que fica difícil. É tipo você botar um cara peladeiro, vai jogar um grande slam contra o Federer, o cara vai ganhar nunca um match de 5, um melhor de 5. Aí bota um cara, pega um cara ali já de segundo escalão, o Federer num dia ruim ali, numa melhor de 3, num torneio meia bomba, o cara vai lá e ganha uma, entendeu? Mas quanto maior ali, o gamão é ruim pro recreativo. Acho que ele se sente engolido mais fácil, entendeu? Aí eu acho que o cara acaba afastando. O pôquer dá essa sensação. O pôquer também até hoje se discute, né, se a jogada é certa ou errada, tal, o cara é donker ou não é, então às vezes o cara jogou errado, mas segue achando que jogou certo, e muito esse lance da vaidade, a matemática não é tão clara, apesar do pôquer ser super, super matemático, ele não deixa tão claro assim no primeiro momento a matemática, então as pessoas se enganam mais. Acho que o gamão já traz meio que de cara já a matemática, tem que contar bordo, tem que fazer uma conta. Se o cara não tiver um pouco esse approach, acho que ele mesmo se afasta, entendeu? E se sente mais engolido. Entendi. Eu acho, assim. Christian, o computador resolveu o gamão? Sim, o gamão totalmente resolvido, né? Nem sei mais se a ferramenta é o Snowy, mas na época eu mesmo, enquanto jogava pôquer, eu jogava gamão junto, até para poder poder perder no pôquer, eu tive que ganhar no gamão, né? Por um bom tempo foi assim. Então eu botava o Raul mesmo me sacaneava, falando, cara, gosta muito, eu botava as posições e ia dormir, porque botava uma posição para estudar no computador, se dava o rollout, aí ia dormir, a solução vinha 8 horas depois. Hoje em dia você vai botar isso aí, deve sair 10 segundos, deve sair 1 segundo depois, né? Tinha que dormir para esperar e voltar e ver a solução da jogada. Era loucura. Fiquei muito tempo fazendo isso, porque eu tinha uma obsessão enorme com o gamão, assim, que o pôquer acabou interrompendo, porque eu tinha, assim, certeza que eu ia ser garoto, moleque, né? Tinha 17 anos, 18, tinha certeza que eu ia ser o melhor jogador do mundo do gamão. Tinha esse objetivo bem claro na minha cabeça. Mas aí acabou que eu fui mudando pro pôquer, né? Por causa do mercado mais forte mesmo. Christian, daqueles primeiros regs, dos primeiros caras que foram vencedores lá no começo não nesse comecinho do Paradise, mas quer dizer, na hora que você vira a chave, no 7º mês ali, bateu um ano que você está jogando, você já virou, você já é um jogador de pôquer, você já está vencendo. Quantos dos vencedores são caras vindos de outros jogos? Xadrez, gamão, essas coisas. Qual o percentual? Pô, cara, o percentual exato eu não sei, mas deve ser altíssimo, cara. É muito esse perfil parecido com o meu, entendeu? Ou vem do xadrez, ou vem ali do gamão também. O gamão trouxe muita gente, tanto que o baque que o pôquer deu no gamão é absurdo, né? Absurdo não, acabou o gamão. E no xadrez? No Brasil tinha circuito brasileiro que não tem mais. Eu rodava, tinha altos torneios, ia na Bahia, ia ali em Angra, ia Brasília, tinha circuito brasileiro. Tipo um BSOP do gamão tinha e acabou. Não tem nem mais até hoje. O xadrez eu nunca acompanhei muito, mas também imagino. Então o pôquer matou, né? Matou totalmente.
Perfeito. Eu acho que vem muita gente. Essa galera da Exata procurou muito. Eu acho que a galera tem mais esse perfil da Exata, assim, que acabou se... Exatas barra disciplinado, barra um monte de coisa, né? Para conseguir longevidade nesse jogo, só assim, né? É uma pizza, né, de fatores, né? Eu ia falar, eu ia embora do gamão, mas eu não consigo não te perguntar isso. A disciplina é essencial no gamão como é no pôquer? Quer dizer, gamão tem tilt? Ah, tem, total, né, cara? Disciplina, hoje com 40 falar que, pô, disciplina, cara, é tudo na vida, né? Caras muito mais limitados chegam longe porque são muito mais disciplinados que caras brilhantes, entendeu? Isso eu vejo muito. Eu vejo muitos com pôquer hoje em dia. Eu tive até uma entrevista meio mal... eu falei uma coisa que eu acho que ficou mal interpretado, o texto que foi no KSOP, e sei que não foi nem um pouco de má intenção deles, acho que eu que me expressei mal mesmo, que parece que eu falei como se o jogo estivessem exagerando, que o Hold'em é muito complexo, que tem um limite a ser explorado. Não foi bem isso que eu quis falar, sabe? Só que é uma discussão complicada, mas... Perfeito, mas no gamão existe o tilt, como ele existe no pôquer, quer dizer, um jogador... não, existe total. Na hora ele total, ainda mais porque tem o fator dado, né, cara? O dado ali na hora, tem horas que acontecem coisas que você não acredita, o cara, tipo, precisa tirar... situações que o cara só sai do match se ele tirar 6 e 6, aí o cara vai e rola 6 e 6, ou uma combinação, ou 1 e 6, ou uma sequência 1 e 6, sim. E acontece, às vezes, tipo que nem o poker, né? Você fica tomando 1 out, 2 out no river e tilta completamente. Se o cara não tiver um emocional bom, perde a linha ali, perde a linha. O único lado bom, dependendo do jogo, se você estiver jogando torneio, é você com você. No cash game, no gamão, às vezes você tinha... Tá me fugindo a palavra de como que é o nome do cash game, que você joga geralmente um grupo contra um, que é o box. Tipo, o cara no box fica sozinho contra a galera, aí enquanto ele se ir ganhando, ele vai sozinho, ou chama um pra ajudar, entendeu? Então, se for cash game, como às vezes fica em grupo, é mais fácil de se controlar. Eu sempre fazia parceria com o Raul, né, obviamente. Então a gente se controlava muito nesse sentido. Mas, com certeza, é um jogo, tem muito emocional envolvido no gamão, demais. Christian, vamos pro Clube do Pôquer, cara? Vamos começar a falar? Bora. O Clube do Pôquer é uma revolução, definitivamente, no pôquer brasileiro. Quer dizer, é o primeiro site de verdade. A rede social, na época, se ela existe, é o Orkut, mas talvez ela nem exista naquele primeiro momento do Clube do Pôquer. Conta pra gente como é que foi. Quer dizer, qual que era o objetivo? Vou ensinar pôquer, eu vou dar um grito, soltar a garrafa no oceano para ver quem que responde, quem que joga pôquer no Brasil. Quer dizer, qual que era a visão sua e do Raul na hora que vocês criam o Clube do Pôquer? O que tá passando na sua cabeça? Cara, o Clube do Pôquer eu já tava, minha cabeça sempre, eu nunca tive muita, ainda mais nessa época que eu tava me encontrando cada vez mais no circuito internacional, eu sempre fui muito mais faminto pelo circuito do que o Raul, por exemplo. Então, tipo, eu pegava as vagas do satélite e chamava o Raul. Então essa, por exemplo, foi uma para Aruba, eu lembro direitinho, um pacote para Aruba, não tinha... Aí lá eu conheci o Mike Sexton numa dessas festas. Não, foi do Ultimate Bet, já tinha um Ultimate Bet, peguei um pacote para Aruba, e lá eu conheço o Mike Sexton, né, que é o embaixador do Party Poker. E a gente conversa com ele e tal, e aí a gente fala. Aí a gente fala do Brasil, ele fala, nossa, vocês são do Brasil, já tem gente jogando poker no Brasil, nossa, vocês têm que explorar esse mercado, que é um mercado muito grande e tal. Vocês vão se dar bem, então, assim, eu não fico aqui dizendo que eu queria dar uma vida melhor para todo mundo, igual se faz muito no Instagram. Com certeza a gente fez um programa de afiliação para ganhar dinheiro, né? A ideia era essa, e obviamente é muito legal disseminar a informação, mas na hora que a gente lança ali, eu tô amadurecendo, tô começando a entender o que está acontecendo, entendeu? Aí, logicamente, a gente pede ajuda de empresa. Uma não deu certo e depois a empresa do meu pai mesmo que assume isso, de tocar o site, aí começa a ter uma batida mais profissional. E aí eu comecei a pegar gosto de estudar. Eu usei isso para como é que eu digo, para tipo, fomentar os meus estudos, entendeu? A necessidade de ter que postar no Clube do Pôquer ou na Card Player, nas revistas, aquilo para me estimular a estudar também. E aí, com certeza, sempre legal dividir informação. Recebia crítica pra caramba, recebia muitos elogios, muito feedback legal. Hoje em dia, um cara que eu acompanho muito, que hoje em dia é meu professor no mercado financeiro, é o Fernando Góes. Ele é um cara que jogava lá no Clube do Pôquer, era o Tight RJ, disputava os rankings todos, né, que tinha altos rankings, né, a gente teve várias ideias legais.
tinha ranking de não sei o quê, altos prêmios legais. Então, no início, a ideia era um negócio de afiliação mesmo, tal. Nunca imaginei que ia tomar a proporção que tomou, que o Clube do Poker chegou a ficar bem grande. Foi, se eu não me engano, a gente foi o segundo maior afiliado do mundo. A gente só perdia para um desses sites gigantes de poker, sabe, europeus, assim, e depois era a gente. Aí teve um monte de lei, né, aquelas coisas. Mas não quero pular, assim, as suas perguntas, mas a ideia mas foi bem legal, cara. Foi uma época bem legal. Foi uma época que refinei bastante, assim, porque eu buscava muita informação, entendeu? Para poder postar coisa legal nas revistas que me chamavam. Aí me chamavam para escrever para tudo quanto é lugar, eu tinha blog pra caramba. Então eu fazia questão de fazer aquilo com uma qualidade legal, entendeu? Então foi bom, foi um período legal. Perfeito. O Clube do Poker, ele já nasce a partir do Party Poker? Quer dizer, eu tinha a impressão que o Clube do Poker tinha nascido e depois o Party Poker entra, mas não. Quer dizer, ele nasce para criar essa afiliação já ele já tem escudo na hora que ele nasce. Assim, como eu me lembro, é assim, eu tô ficando um tiozão, né? Minha esposa tá contando a sequência um pouco errada, assim. Eu deve ter conversado essa parte com o Raul, não sei como ele conta, mas é mais ou menos o que eu me lembro é isso, aqui. Porque a gente nasce a ideia dele através de ter conhecido o Mike Sexton lá, ele que abre nossos olhos para a necessidade de a gente explorar o mercado, entendeu? Ali, porque não era normal, tanto que a gente chegou lá e falou, pô, do Brasil, isso ficou por muito tempo, chegava no Belage, jogava um torneio lá de poker, passaporte Brasil, caramba, brasileiro jogando poker aqui, entendeu? Era uma coisa assim, esquisita mesmo. Então a gente viu realmente o spot ali para explorar um mercado gigante como é o nosso, né? Bacana demais. O Party Poker ajudava em alguma coisa além da grana? Quer dizer, além desse valor de afiliação? Porque o Party Poker tinha aquela questão de $50 para o jogador quando o jogador chegava. Isso é um negócio que vale a pena a gente contar para o nosso ouvinte que chegou no poker depois. O seguinte, o Party Poker ele tinha um programa que às vezes você fazia ali uma prova, você recebia $50 para você começar a jogar. E ele cuidava do jogador saber como é que o jogador ia jogar pôquer, para ele não pegar os 50 e rasgar na mão de quem fosse melhor do que ele. Quer dizer, ele ensinava alguma coisinha ali, garantia que o jogador sabia um mínimo para ele poder sustentar, gerar um rake ali daquele dinheiro que ele ganhava, correto? O Party Poker, eles eram... Eu fui algumas vezes na sede deles lá, depois o nosso negócio foi crescendo, eu fui uma vez na sede deles, se eu não me engano, em Londres, é um prédio enorme. Eu lembro de ter conhecido literalmente o dono, um indiano, fiz uma reunião gigante, ele sentou do meu lado e ele perguntou assim para mim, essa cena eu lembro direitinho, ele olhou para mim e falou, é você o garoto que consegue ganhar dinheiro dentro do meu software? Ele falou, eu nunca, essa cena é engraçada, cara. Eu olhei para ele e falei, ele falou, como que você consegue ganhar dinheiro dentro do meu software? Você vê que, como que era? Ele mesmo não é, porque que a cabeça do Party Poker é uma cabeça muito de cassino, né? O poker, até hoje em dia, para eles é uma brincadeira. Isso aí que eles estão fazendo aí, hoje em dia, estão peitando o PS de peito aberto, tentando derrubar tudo e todos, garantir o ticket para tudo quanto é lado, e com o nosso grande ídolo João Simão fazendo um excelente trabalho, com certeza ele está tendo um apoio absurdo do Party Poker, porque eles trabalham de mão aberta mesmo, e como eles são o maior cassino do mundo, como diz meu pai, o poker para ele é pentelho, entendeu? É uma brincadeirinha ali, se der errado deu, eles são o maior cassino do mundo online, entendeu? Então eles estão ali, talvez pela diversão de tentar derrubar o PS, mas eles eram muito profissionais, apoiaram muito, né? Quem ferrou a gente foi, não sei se você que vai entrar nessa questão ou não, foi a legislação, né? A gente tomou um golpe ali que não tem como não dizer que é um puta de um espraguejo também, né? Tava tudo caminhando, de repente vem a lei americana lá que bane o jogo e o Party Poker faz a opção de se retirar do negócio, né? De se retirar dos Estados Unidos imediatamente, aí acaba tudo, né? Aí que é uma mudança radical. Sim, valem algumas observações. A primeira são os overlays, que você falou dos garantidos e tal, não sei o que. Os overlays que os caras estão tomando, inclusive aqui no Uruguai, quando vieram, quer dizer, eles tomaram overlay, se não me engano, de 200 mil, posso estar errando no número, no torneio de 1 milhão, quer dizer, são bem representativos e estão com a figura do Rob Young, né, que como grande representante do poker, fazendo realmente um trabalho que é grandioso. Mas aí acontece isso, quer dizer, na hora que vem a UIDEA, que é a lei, é uma lei de portos,
que passa ali e proíbe a transação de créditos online. Na verdade, ela não proíbe o dinheiro. Né? Ela não é o poker online que é proibido nos Estados Unidos, é o trânsito de dinheiro. O PariPoker e o Full Tilt optam por continuar operando no mercado. Perfeito. E o PariPoker sai do mercado americano. Qual que era a situação do Clube do Poker naquela época? Vocês estavam no Clube do Poker ainda? Estávamos, foi a primeira grande porrada que eu tomo na minha vida, né? Não só estávamos, como estávamos no auge, né, do PariPoker voando. E nessa época, com certeza, a gente era o segundo maior afiliado do mundo do PariPoker. E aí, eles não precisam falar, eles davam um suporte absurdo em termos de cash, né, pra gente, para sustentar os rankings. Eu lembro que os rankings eram altíssimos, tinham garantidos altos, fora a gente fazia várias ações de marketing no Brasil, fazia várias ações, tinha um custo alto tocar o negócio em si. E tinha uma rentabilidade bem alta também, assim, para os sócios, que era eu, o Raul e a empresa. Mas aí foi um baque do nada, a gente não estava preparado, né? Não estava, porque não tem aviso prévio você não tem, vai se preparando, porque pode vir, pelo menos pelo que eu me lembro, não teve nenhum aviso prévio, saiu uma lei do nada e é isso. E aí eles fazem aquela famosa corte de custos, né? E aí sobrou para muita gente. Eles caíram, se eu não me engano, em 70%, porque o mercado era, ainda mais naquela época, né, Calil? O mercado era completamente concentrado, o poker online o poker online era mundial, mas era mundial quase nos Estados Unidos, né, entre aspas, né? A grande concentração do jogo, se eu não me engano, era na faixa de 70% a 80%, que eu me lembro de ver esses números. A concentração no Zeu era nesse nível, assim, 70% para 80%. Perfeito, Christian. Agora, olhando em retrospecto, talvez essa pergunta seja muito difícil. Olhando em retrospecto, teoricamente faria mais sentido os caras abraçarem o mercado brasileiro, europeu, latino-americano na hora que eles saem dos Estados Unidos. Eu imagino que eles sofrem uma porrada financeira muito grande, que eles perdem 70% do mercado e perdem também, quer dizer, as camisetas, baralhos que eu tenho do PariPoker aqui em casa, o slogan era a maior sala de pôquer do mundo. Né? E imediatamente na hora que eles saem do mercado americano, o PariPoker em segundo lugar, o Full Tilt ali, tomam aquele espaço. Mas olhando em retrospecto, você acha que eles erraram em vez de investir mais aqui no Brasil e no resto do mundo, eles investirem menos, ou você acha que era inevitável, que a derrota viria, pelo menos, e quando eu falo derrota é o seguinte, é aquela perda de hegemonia no mercado. Você acha... Você tirou um pouco as palavras da minha boca. Eu lembro de ter falado isso um pouco na época, achar a política um pouco estúpida, né? Mas e aí, vai virar os olhos para o nosso mercado? Vai fechar os olhos para o nosso mercado? Tanto que você vê que o PokerStars e o Full Tilt não seguem essa linha. Não só não seguem essa linha, como seguem nos Estados Unidos, né? Só o PariPoker. Aí foi como... Aí meu pai teve vários contatos, a empresa lá, é a conduta deles. Eles são muito... Eu posso estar falando besteira, mas eu tenho quase certeza que o porquê deles terem sido tão corretos é que eles eram uma empresa aberta, né? Uma empresa SA, que se chama... É a empresa que tem ações capital no mercado. Então, capital, isso, perfeito. Então, capital aberto não pode dar um vacilo, entendeu? Então, é isso, eu tenho certeza. Agora, voltando aqui, o flashback aqui do momento foi exatamente isso. Eles, por serem uma capital aberta, eles tinham que seguir certinho, que não era o caso do PokerStars e Full Tilt, que podiam arriscar um pouco ali, encarar o mercado e ver o que ia dar, entendeu? Então, no primeiro momento, eles se recuaram, como eles perdem, e é tipo 70% de baque nos ganhos do poker deles. A gente foi afetado na hora, né? O meu contrato com eles, eu tinha um contrato de jogador também, do time deles, né? Que eu acho que foi o primeiro projeto até de times, foi uma coisa até que a gente propôs para eles, essa ideia do time, de ter um jogador representando, né, a bandeira do site, não era uma coisa ainda explorada na época, né? Então tudo isso é cortado na hora, né? A primeira coisa que eles fazem, né? E ali é o que eu te falei, cara, o PariPoker, acho difícil eu estar errado, o mercado mudou, tá, mas o PariPoker é aqui, o carro-chefe deles é o cassino, então eles estão sempre focados no cassino. O PokerStars gastou muito mais energia em relação ao poker, bem do poker mesmo, do que o PariPoker. O PariPoker está invertendo a cabeça agora, de uns anos para cá, mas o PariPoker meio que acabou um pouco na cabeça do poker, e o PokerStars realmente tentou acolher a galera, né? Tentou tratar o poker como um jogo de habilidade, como ele merecia. E, infelizmente, agora está
indo para o outro viés, né? O Party Poker tá virando um site mais sério nesse sentido, e o PokerStars virou meio que um cassino, né? Cada vez mais. Eu vejo assim, hoje em dia o PokerStars cada vez caminhando para um site mais de cassino, o suporte ficou bem pior, cada vez mais tentando espremer o edge do profissional, né? Diferente e o Party Poker está tentando tirar vantagem disso para pegar os heads revoltados e dar uma balanceada no mercado, que pelo que eu tenho acompanhado já deu uma balanceada, né? Já tem outros sites, outras opções, etc. Sim, vale um complemento importante, o seguinte: quem abraça nos Estados Unidos são o PokerStars e o Full Tilt, o PokerStars trabalhando certo e o Full Tilt, como a gente vinha a saber depois, trabalhando completamente errado, né? Quer dizer, operando com dinheiro de jogador, pagando salário com dinheiro de jogador, quer dizer, criando play money ali. A famosa pirâmide, né? Fizeram uma pirâmide. Exatamente, num momento que ainda não se tinha separado o joio do trigo. Christian, nesse momento, quer dizer, que a coisa implode, você já tinha tido o Clube do Poker, você já era referência. Você tem comigo uma reclamação no primeiro PokerCast lá de 2009 ou 2010, uma reclamação muito justa da matéria da VIP, que os caras vão fazer uma matéria com você, que chama Rico, Agressivo e Cruel, com K, e eles mostram uma imagem muito errada sua. Depois a Veja Rio vai fazer uma matéria com você, a mulher. Vai fazer isso de novo. Supõe um ganho seu e coloca o cara de. O Aquela jogador quase deu processo. A dos 6 milhões de dólares. Um processo. Como que ela chega àquela conta? Sendo que ela vai na minha casa, aí é falta de caráter. Eu imagino que essas pessoas públicas não passam, né? Se eu vivi uma dessa, o cara vai na minha casa. Aí eu antes faço a matéria e falo, números, etc., até questão de imposto de renda e tal. Eu estava muito bem de vida na época, morava numa cobertura, Ipanema, gastos que eu nem precisava ter na época, mas estava lá a vida sofisticada que eu escolhi ter. Falei pro cara que eu não queria, eu não tinha a menor vontade, eu gostava de esbanjar aquilo entre meus amigos, eu não tinha a menor vontade de ficar esbanjando isso pro mundo, muito menos aquilo que a Veja Rio fez, me botou com as pernas pro ar, no homem de 6... E é tipo isso, né? O garoto de 6 milhões, um negócio desse assim... Foi um absurdo. O pior é que o mais absurdo que eu pedi para não tocar em números, o cara faz isso. Aí eu fiquei assim, é falta de caráter mesmo. Aquela quase deu processo. Que aqui foi muito errada a conduta do repórter lá. Christian, quando você olha em retrospecto, se você soubesse o tanto que o poker ia endurecer, você teria lidado diferente com o bankroll, com a vida, com as coisas? Lógico, lógico, cara. Eu sempre... Eu errei muito, né? O meu ponto mais fraco sempre foi a disciplina, que é o que eu venho de muitos anos para cá, cada vez vendo mais, que eu consegui refinar. Vai ser bem difícil eu chegar no ideal, mas eu refinei muito e a disciplina foi, eu acho que o principal que me faltou ali em alguns momentos. Maturidade, né? Talvez faltasse ser como o nosso mestre Akari chegou no mercado, chegou com uma mulher com 2 filhas, que eu acho que você já traz mais responsabilidade junto, entendeu? Você não pode... Ali eu era um molecão, nem cachorro tinha. Hoje em dia eu tenho entendeu? Não tinha nada, não tinha... Se quebrasse, eu tinha aquela cabeça, né, cara? Se eu quebrar, eu me viro e levanto de novo. Eu tinha a sensação que eu sentava em frente ao computador, na hora que eu quisesse eu metia a mão ali dentro do PC e puxava um papo, entendeu? Que não era mentira. Sou totalmente arrogante, as pessoas que estiverem escutando e tal, mas era a sensação que eu tinha, não vou mentir pra você, e a vida dá na mesma moeda, dá-lhe um tapa na cara logo depois pra você abaixar a bola, e é isso, não tenho a menor vergonha de falar, não é assim que a banda toca. Não. Mas que não era mentira, né, Christian? Quer dizer... Não era. Efetivamente, não era. Você sentava na frente do computador e imprimia o dinheiro. Mas aí faltou o que com a idade me ensinou, que meu pai me ensinou, que tem uma visão de empresário boa, que é isso. Calcular, eu não vou falar, você falou que é liberado palavrão, mas se eu falar comparação vai ficar meio feio, então eu vou tentar falar lá mais formalmente, mas você tem que... seria engraçado falar como meu pai fala, mas que é perfeito, você tem que fazer a conta que vai tudo dar errado, se der certo, show de bola, vamos surfar o certo, né? Agora, tem que calcular para tudo dar errado. Eu sempre fiz a conta que tudo ia dar certo, né? Sempre, daqui é tudo certo. O gráfico, como diria na bolsa, né? Que eu também aprendo cada vez mais, eu sempre
o gráfico sobe em serrote. Você tem que estar preparado, cara. Você tem que estar preparado. Tipo agora, no coronavírus. Você vê o maior exemplo que da minha maturidade agora, totalmente envolvido com o mercado e tal. Eu comecei a ver sinais gráficos em fevereiro. Eu também, mas eu tenho mentores, tem gente que eu sigo, gasto muito dinheiro. Tá? Alguns sinais já antes do carnaval, eu fui me disposicionando e já vinha fazendo uma reserva de emergência. Quando que eu ia fazer reserva de emergência, na época que eu te dei aquela entrevista, ia falar, vamos à bolsa, vamos rumo aos 300 mil pontos e vamos que vamos. E não é assim que a banda, graças a Deus, as porradas do passado servem para hoje em dia conseguir, tipo, hoje num dia de queda da bolsa eu consegui faturar, entendeu? Eu, tipo, consegui... Vai aprendendo na porrada, né, Calil? Na porrada, mas a disciplina, cara, o cara que quer encarar hoje o poker sem disciplina, ele não tem a menor chance, não tem nem sai de casa, nem vê o computador. Tanto que você vê os nossos grandes aí, que eu acho mais maneiro do poker, cara, do poker brasileiro, se eu te falar a lista dos caras que eu acho pica do Brasil, assim, seria uma lista extensa. Tenho certeza que você vai concordar com todos são mais old school, assim, a galera das antigas vão baixar um indisciplinado, não tem escape. Todos eles têm a disciplina como uma grande característica, não tem escape, mestre. Christian, tem duas coisas que você fala que me chamam a atenção. Uma é do seu pai, que você fala, e meu pai me ensinou, e eu vou voltar nela, vai ser a primeira pergunta. E a segunda é quando você fala o seguinte, eu era solteiro, não tinha quem cuidar e tal, não sei o quê, e me vem aquela história da namorada, que eu não sei se você quer revisitar aquela história, mas vamos começar pelo seu pai. Você conta na primeira entrevista o seguinte, cara, que na época da glória, o seu pai não via o jogo com bons olhos, mas depois, na hora que vinham as porradas da vida, o seu pai estava lá para te dar carinho, para te dar atenção, te dar suporte. Conta pra gente um pouco dessa relação e da evolução da relação lá de 2000 e pouquinho até agora. Como é que foi essa evolução e essa grandeza que é você poder conviver com ele e aprender com ele, cara? Porque, assim, essa tem que respirar até, porque fico até a minha vida, especialmente nos últimos anos, deu uma virada muito boa, assim, e muito apoio dele. Se talvez no início, quando para a comunidade do poker era um orgulho, talvez para ele não fosse tanto, né? Mas também quando também o CK não era mais o CK, que quando o CK hoje em dia vai lá jogar um BSOP, o cara sabe nem mais meu nome, ele que tá ali, entendeu? Me dando a dica, entendeu? Dica da vida, né? O cara que é pica mesmo, eu falo mesmo porque em 20 minutos aí já viu quem é meu ídolo, então... O cara que é vencedor mesmo na vida e disciplinado, né? Veio do regime militar, matemático, formado, pica mesmo, pica viva, entendeu? O cara que... Então, eu aprendi muito. Se ele talvez há 10 anos atrás, na minha entrevista, fosse até num tom mais revoltado contra ele, né? Eu sou o astro aqui do poker, e ele não dava muita bola. Mas também, quando eu não era mais o astro do poker, ele me deu uma bola, então... Era difícil para ele... te dar a porrada na época da vitória, porque, porra, enquanto você tá imprimindo dinheiro na internet, é difícil pro pai falar com o filho, não seja irresponsável, não more na cobertura, não dá entrevista pra Veja. Ô, Calil, tudo que eu errei, meu pai me avisou antes, todas. Não faz isso, não faz aquilo. Todas eu fiz. Todas que ele avisou, não vou dizer todas, mas todas ele avisou, todas ele estava certo. Agora, ele é muito careta no sentido da disciplina, ele vem tem uma visão fechada, continuo achando isso, falo isso na cara dele mesmo. Acho ele meio fechadão, tá, meio broncudão, porque o cara que cresce no quartel, a disciplina do quartel, ela vem pra vida mesmo, sabe? E eu vejo como que ele é. Ajudei ele um tempo atrás na empresa lá, controlando umas planilhas, que eu adoro Excel e tal. Foi um momento muito importante até para mim. E eu vejo, cara, ali eu vi também como a disciplina, tudo, sabe? O controle, o Excel. Tanto que eu acho que muito, depois que eu comecei desde 2015, a botar tudo em Excel, sabe? Cada peido, literalmente, no Excel aqui. Se eu pedir um iFood aqui, eu boto no Excel, sabe? Tipo assim, uma coisa até meio de toque, que é até o que eu vejo muito nele, que não é característica minha, mas, cara, as coisas começam a andar, entendeu? Você começar a ter o controle da situação. Se eu tivesse feito isso lá atrás, com profissionalismo, com os spots que eu tive, como o Akari fez e tal, tinha ido muito longe, muito longe. Modéstia à parte,
tenho certeza que eu, na época, era um dos maiores potenciais do poker no Brasil. Me desculpe se isso parecer arrogante. Em termos cognitivos, eu encarava qualquer um. Continuo encarando. Agora, essa não é a parte do total da pizza, entendeu? Então, tem que ter os outros belos percentuais. Eu ia chutar o percentual aqui de disciplina que mas é alto pra cacete, cara. É alto pra cacete. Christian, aí na hora da porrada ele dava o abraço, ou ele dava o eu te avisei, ou ele fazia um misto dos dois? Um misto dos dois, não tem moleza com ele, não tem moleza não. Um misto dos dois, mas sempre claro ali que também tipo, sempre estava ali para me ajudar e assim, sempre mostrou muito respeito assim, a minha inteligência assim mesmo, que é uma hora que me massageava um pouco, falava, pô, cara, você é brilhante, cara, você joga pra cacete, você é inteligente, tudo que você faz é diferente e tal, sabe, aquela coisa, eu sentia sinceridade naquilo, entendeu? Uhum. E mesmo quando as pessoas, que o poker começou a endurecer, porque eu peitei o poker, tal, fui, pô, até 2015 eu tava ali gritando MTT todo dia, tal, e já não tava mais tão morando sozinho, e aquele estilo, né, pagando as contas na correria, morando aqui na Barra, a conta vai, sabe, aquele estilo, né, na planilha ali, tudo no limite, sabe, e quem mais estava ali entendendo, sempre falou assim para mim, falou, cara, eu entendo, eu não posso condenar o seu estilo de vida porque eu não tive essa oportunidade na tua idade. Provavelmente, se eu tivesse tido essa oportunidade tendo a tua idade, eu também iria encarar, porque é muito tentador essa independência. Eu achei aquilo do caralho, a humildade dele de falar, cara, na minha época não tinha nem internet, como é que eu posso falar se eu faria isso ou não? Aí o cara tem a humildade e fala, pô, quem é que não quer, Calil? Mas bem eu conquistei, cara, tô aqui morando na Barra, bem pra cá, sozinho, entre altos e baixos, consegui independência, que é a maior coisa, pra mim, o maior plus do poker, a maior ganho do poker é a liberdade, muito mais que o dinheiro. Cara, eu jamais conseguiria viver essa vida de não poder tomar minhas decisões, como eu vejo vários amigos infelizes no trabalho e tal, tendo que dar satisfação e tal. Então, a liberdade do poker é algo impagável, entendeu? Que eu vejo também se perder muito hoje em dia. É um tema até mais complicado através dos times, né? Talvez não que seja ruim entrar no time, mas você vira um jogador de time jogando, sei lá, por 30%, tá? Cara, vai fazer um concurso da Petrobras também, porque difícil, se você não for um The Nerd Guy da vida, vai ser difícil tu dar o mega jump, sair dali de bar. Poucos fazem o caminho de entrar no time, tipo um Padilha da vida, vir lá de baixo e tal, pra chegar no topo do topo. Mas você, se ficar se comparando com Padilha, com Nerd Guy, pode ter mega cuidado pra não bater de porta na cara, né? Porque nem todo mundo vai ser o Nerd Guy, nem o Padilha, nem vários outros, né? Eu tenho uma lista extensa, eu admiro muito a galera do Brasil, eu admiro mesmo. Acho que a galera é muito fera mesmo. Eu, inclusive, tô esperando o Renan Bruxo, se ele escutar, manda ele me responder logo, que eu tô tentando fechar a mentoria com ele aí, pra dar um plus no meu jogo. Tem a galera, tipo o Renan é um monstro. O cara, eu considero ele tão macaco velho quanto eu. O cara jogava tudo quanto é torneio. Quando ele crava o maior Sunday Million da história, na época, eu falei pra um amigo meu, falei, porra, poker é justo às vezes. Cravou um cara que eu nem conhecia ele direito, cara, nem tenho muita intimidade com ele, não. Mas assim, tem o maior respeito, que o cara é batalhador, cara. Tipo, né, Nerd Guy, os moleques chegaram no topo. Os caras disciplinaram, grindavam, volume, assim, sabe? Jogando, o cara joga aquele 5,50 hiper, se lembra das antigas? Sim. Junto com 530. Cabeça assim, sabe? O cara consegue jogar o Big 11. Desculpa, eu nunca consegui jogar Big 11. Se eu jogar Big 11, eu me suicido na hora, cara. Não tem escape, não tem jeito. Não é porque eu sou rico, eu não tinha. Mesmo duro, eu não conseguia jogar o Big 11, entendeu? Uhum. Eu nunca consegui ter essa flexibilidade que eu vejo os moleques que chegaram no topo, todos têm. A cara era mega grave. Brincava com a cara e falava, caraca, cara, como é que você consegue jogar abaixo de 50 com rebuy? Porra, boa, você cara nem bota nesses aí mesmo, deixa pra mim. Ele ficava me zoando e eu já tava cheio de dinheiro. Eu pensava aquilo comigo, eu falava, que filha da puta. Escape, o tempo te mostra, né? A disciplina é tudo, cara, tudo. Christian, você lamenta não ter ido pro lado empresarial do poker? Porque certamente você estava com a chance na mão lá no começo, quando o poker começou, que as empresas que hoje são os gigantes do poker brasileiro todas começaram, elas estavam todas ali ao seu alcance, claro. Calil, se a gente pegar um pouco dessa entrevista, aí você vai ver que eu também
eu sempre tive um viés de jogador, né? Mais degenerate, assim, não no sentido Gus Hansen, assim, mas sentido, pela própria independência. Eu sempre gostei muito de desafio, lifestyle. Eu curtia muito viajar, tipo, ficar ali 10 dias no Belágio, aí voltar, sabe? Ou depois aí pega uma trip pra Europa e voltar. E eu via, tipo, o lifestyle do empresário, assim, eu preferi o meu. E como eu não fazia a conta, pô, vai dar errado, vai vir uma lei, vai dar tudo errado, vão bloquear tudo, me faltou investir mais. E quando a gente toma esse baque do Party Poker, dá a primeira porrada, né, que dá uma brochada. Aí tem a segunda parte, que a gente nem comenta, não sei se você vai entrar nela, começou. Eu vou virar Red Pro do Vai virar Red Pro do Full Tilt. Não, é claro que nós vamos chegar nessa parte. Essa sua pergunta não só é justa, como ela é mais comum quando eu tô em São Paulo lá, tomando um uísque com galera das antigas, aí sempre vem, tipo, um podcast ali natural. Você, pô, que cagada tu fez ali, isso aqui, por quê? Não sei o que, às vezes tem uns grupos grandes, a galera que eu gosto. Aí, tipo, vem muito esse lado assim, pô, você deu mole, né? Pô, vê o que o Akari fez, não explorou bem a tua marca. Concordo, que eu não explorei bem a marca CK, pô, Christian Cru. Eu lembro de um cara nos Estados Unidos que falou pra mim, quando eu tiro o quarto lá no Belágio, falou, Christian Cru, e eu já tinha acabado de tirar o oitavo em Bahamas, de WPT, ele falou, pô, esse nome aí dá dinheiro, hein, cara, isso aí tem que virar uma marca. Eu me lembro direitinho, explorei muito mal isso, pelo impacto que eu tinha no Brasil. Com certeza, se você dá o nome Christian Cru no cara com a cabeça tipo do Akari, hoje em 2020, CK seria uma marca, né? Isso é certo, não vou negar isso. Eu tinha todo o potencial para fazer isso, mas aí faltou a famosa maturidade. Mais do que disciplina, acho que é maturidade mesmo, sabe? Eu era um moleque mesmo, tinha 20 e poucos anos, mas cabeça de 17. Agora eu tenho 40 e tenho cabeça de 30. Eu sou 10 anos atrasado, sempre brinco com isso, entendeu? Mas tomara que continue assim, porque eu tô sempre convivendo com os mais jovens, mas brincadeiras à parte, é um pouco isso. Foi falta de maturidade mesmo, sabe? Visão. E a conta burra que eu fiz, que já se falava, é que a tendência era o jogo endurecer, né? Essa eu subestimei. Essa é uma conta que você pode fazer sendo inteligente. Pô, começamos agora, tá? Essa festa. Eu lembro, jogava vôlei na praia com a galera do Gamão, e um cara, o Álvaro, que é pra mim um dos melhores jogadores de Gamão da história do Brasil, falava pra mim, toma cuidado que esse jogo vai endurecer. Eu olhava pra ele, Álvaro, não mergulho, entendeu? Cabeça de moleque, se acha fodão, vai endurecer, se ficar duro eu sou pica, entendeu? Aquela cabeça, assim, e essa conta dava pra fazer lá atrás. Pô, óbvio que o jogo vai endurecer, né? Vai todo mundo começar a estudar, vai disseminar a informação, aí o jogo vai endurecer, não vai ser mais essa festa, né? Isso faltou, essa conta faltou. Porque as outras é difícil, né? Como é que eu vou adivinhar uma lei de transação nos Estados Unidos e depois eu ainda vou tomar uma porrada no Full Tilt de novo? E tem um querer também, né, Christian? Quer dizer, o primeiro momento da resposta, você me perdoa interromper a resposta para acrescentar um negócio que você já está falando e não é função minha, né? Essa intervenção na sua fala, mas a primeira coisa que você fala é o seguinte, é a questão de querer, de se enxergar como empresário ou se enxergar como jogador. Né? Quando eu conheço o Akari, que é provavelmente também o maior ídolo no poker, é o Akari. Eu sou amigo do Akari, não sou muito próximo da galera, tenho o maior respeito, eu sei que ele tem o maior carinho por mim também. O Akari, quando eu conheço o Akari, que ele vai fazer as primeiras transmissões em ESPN lá comigo e tal, ele já vem ali, me mostra o Twitter, já com a cabeça, ele, aqui, tem que usar o Twitter, esse é o futuro. O Twitter nem existia, ele já tinha visto que o Twitter ia virar o que virou. Eu olhei para aqui e falei, pô, que parada chata, cara. Eu acho, ô mestre, eu tenho Instagram, na minha conta desde 2015, eu acho que minha média deve ser um post a cada 2 anos. Eu não nasci para isso, entendeu? Eu não nasci para isso, entendeu? Eu postei uma foto agora, Carnaval 2020, que me imploraram muito, que não é meu estilo. Eu vejo muito no Instagram também, não é generalizado, mas eu vejo muito assim, no Instagram a necessidade de se postar o que você realmente queria sentir ou queria ser, mas longe de ser a realidade, entendeu? Eu não preciso disso, de ficar fingindo ou que tá tudo bem, ou que eu sou fodão, ou que eu só ganho, ou que eu não preciso. Eu, quando faço meus posts hoje em dia, eu curto mais o lado dos stories ali, faço um post ali e tal, pontual. Mas eu não tenho essa... Como é com o Akari, é super natural ele, é sensacional. O Foster, que é meu amigo também,
Os caras são espontâneos, o cara não tá forçando, o cara ganha dinheiro ali com aquilo, mas ele tá se divertindo. O dia que você me vê fazendo um stories ali, você fala, cara, esse cara mudou mesmo, porque não sou eu, entendeu? Eu até queria ter esse lado, mas é muito difícil, não sou eu, entendeu? Eu realmente, nesse lado, eu sou tiozão mesmo, assim, eu não curto essas ferramentas muitas. Facebook, sabe? Nunca me atraiu muito. Aí fica complicado explorar esse tipo de empreendedorismo, né? Se eu não tenho essa afinidade como os outros tinham com isso, né? E que é uma curiosidade porque você começa com um blog, né? Na verdade você estava muito à frente do seu tempo. Já tô, mas aí eu tô sendo orientado. Tem uma empresa, a empresa tocada lá pelo meu pai, tem mais gente, não é só meu pai, tinha uma equipe de marketing, eu tinha aquelas missões e eu me embasei muito naquilo, eu estudava e depois traduzia os meus estudos e formulava textos e mostrava pro Raul. Aquilo foi um período que inspirou, mas depois, cara, quando começa a surgir essas mídias, assim, de ficar botando cara, tirando muita foto não é, que eu me arrependo, que é muito tempo, eu acho foto do cacete, cara, às vezes eu tô curtindo uma viagem e tal, assim, vai fim de semana ali em Búzios, sabe, de besteira, e volto, pô, não tirei uma foto, tipo, correndo com o meu cachorro na praia, ou com meus amigos, às vezes os visuais, eu me arrependo, assim, tipo, isso é uma coisa que eu queria me habituar mais mesmo, que eu acho legal, assim, dosadamente, mas ficar todo dia postando, que, cara, para isso dar certo, Calil, você sabe como que é a rede social, tem que viver aquilo, tipo, hoje em dia, vejo, toda vez que você entra stories pra cacete, é muito difícil, eu não me vejo nisso, entendeu? Eu não me vejo mesmo, não sou eu, entendeu? Perfeito. Christian, você falou a respeito de uma liberdade, quer dizer, a admiração que você tem pelo poker te permitiu uma liberdade enorme, e você passou por uma perda trágica, que é perder uma namorada, que ela passou por uma tragédia que resvalou no você. Em que momento da carreira que aquilo acontece? Tá no Clube do Poker ou já tá no Full Tilt? Eu tô me adiantando? Aquilo ali tá... É que eu lembro, na época, aquilo ali, eu lembro que é que agora isso não me machuca nem um pouco, mas eu lembro que na época, para eu começar isso com você, eu chorava. Eu tinha que respirar, pegar um lenço, por causa da Manu. Manu, minha amiga hoje em dia, a Manuela Giannini, que foi minha namorada na época, perdeu a mãe de uma maneira trágica. Assim, eu acho que ela não vai escutar esse podcast, então, tipo, assassinam a mãe dela no carona do lado dela. Você imagina, você tá parado do lado da tua mãe, a tua mãe no volante, o cara abre o sinal, dá um tiro no miolo da cabeça dela, os miolos da mãe vão parar no colo da Manu, quer dizer. Assim, eu tava narrando poker na ESPN, recebo essa notícia, larguei tudo de lá para voltar pro Rio, não consegui nem pegar um enterro. E aí foi, eu acho que talvez... Acho que ali já tá rolando. Não, já tá rolando o Clube do Poker, porque se eu tô na ESPN já tá rolando. Mas ali é o primeiro momento que eu mostro uma mega fraqueza, assim, de emocional, assim, que perdi uma grana, cara. Uma grana. Eu nem curto mais falar valores. Isso é uma parte que eu me arrependo, assim. Eu expus muito meus valores, especialmente aqui no Rio. Aqui no Rio, né, meus valores de 2010 já viraram lenda, sabe? Tipo, tem umas histórias que 200 já viram 1,5. Você sabe bem como é que é esse negócio, né? Uhum. Então, tipo, foram valores altíssimos, assim. Que na época era tipo, eu sentava na 50, 100 do PS e sentava eu e mais 3. Um dos 3 era o Gus Hansen, que eu nem sabia que era o Gus Hansen, inclusive. O outro era o The Grinder, era só o Michael Miserati, só. E era isso, eu tinha muito BR lá e eu vomitei tudo. Vomitei tudo em questão de pouco tempo. Estilo revoltadinho, porque perdeu uma namorada, sabe? Porque, sabe, a gente estava meio que noivado tava super legal, sabe? Aí, do nada, isso, e fiquei arrasado lá na época, fiquei ferradaço, né? Daquilo parte uma mais decisão... um que faltou a famosa maturidade, né? Mais uma, famosa maturidade. Daquele momento parte a decisão de ser solteiro? Quer dizer, eu vou continuar a caminhada sozinho? Mas durou pouco tempo solteiro, depois já veio outra Carol, fiquei mais 4 anos com a Carol também, que foi parceira na minha carreira aí na época do Full Tilt e tal. Eu tô surpreso agora, quanto tempo eu já tô solteiro, cara, que eu sempre fui assim, de pular de uma pra outra, assim, mas agora, depois de velho, cara, que eu tenho curtido mesmo a minha, acho talvez de trauma, de tanta relação e tal, eu vivi sempre muito intenso, tipo casamento mesmo, sempre morando junto e tal. Eu tô, agora um tempo eu tenho meus flertes aqui e ali, mas nada fixo. E eu acho que dali, com certeza, a Manu criou um trauma. Mas eu tive uma relação muito forte depois também com a Carol. Não sei se você chegou a conhecer, esbarrar comigo, com a Caroline, uma outra que eu tive. Também foi uma relação que foi até de onde surgiu esses cachorros que estão aqui comigo, essas figuras aqui. Mas
Mas assim, não, cara, eu curto, assim, se encontrar a pessoa certa, eu acho legal ter uma relação, assim, eu acho que balanceia legal, especialmente para esse tipo de profissão. Eu não tô 100% só no poker, tem sempre ali um PS aberto, um PPP aberto aqui no meu computador, mas não é só o poker, mas o meu lifestyle é sempre mais ou menos o mesmo padrão, como meus amigos brincam, então acho que é importante demais eu conseguir balancear esse lado. Eu tô em busca disso, mas tem que achar a pessoa certa também, cara. Eu não vou cair com qualquer uma, não, sabe? Bacana então... demais. Christian, passando o capítulo do Clube do Pôquer, vem o convite, que era o convite do sonho de todo mundo e que alguns caras do Brasil realizaram. Você realizou, o Raul, Mojave, Brasa, quer dizer, a gente teve alguns Red Pros brasileiros, que era o Red Pro do Full Tilt, que tinha o bonequinho, que era ele, né? O bonequinho personalizado, que entrava no torneio. Na hora que ele era eliminado no torneio, o jogador ganhava o buy-in até $100, se não me engano, de volta na conta, e a camiseta que vinha pelo correio. Eu derrubei um Red Pro do Full Tilt. Aquilo é a realização. Aquele momento ali era outra realização de sonho, né? Conta pra gente como é que era total, cara. A sensação, porque o poker ali ainda você ainda tá massacrando o field, e você e o Raul, você especificamente trazia pra caramba a carga o seguinte: todo mundo que tá aqui começou por causa desse cara. Então, para além do que todo mundo tinha, todos os pros tinham, você ainda tinha aquela condição incondicional. Tinha não, tem, mas pra turma que jogava na época, todo mundo reconhecia você como o ídolo que tinha começado o negócio todo. Aquilo foi ali eu vi como uma segunda chance, né? Depois do Party Poker, de ter esse episódio que a gente já comentou, o Full Tilt ficou grande, né? O Full Tilt virou o site da moda, era super legal, já é de pros, eles começam pegando os jogadores bem mais famosos, depois eles vão abrir os olhos pro Brasil. Quando eu recebi a proposta pelo e-mail, eu lembro direitinho, eu dei um berro lá, falei, caramba... alguém me encaminhou a proposta, eles estavam me sondando, não acreditei naquilo, assim. Eu fui o primeiro a ser chamado, depois foram vários. Foi o que você falou, foi um momento de glória, assim, ainda mais, tipo ser convocado para a seleção brasileira, né? Ainda mais sabia que ia vir um contrato legal. Na verdade, o contrato eu meio que já sabia, né? Que ele era meio que padrão, né? Ele já era meio que... Era um negócio de $35 por hora e 100% de rakeback. Olha que sonho, Calil. E tinha gente que achava esse deal ruim na época. Isso eu nunca achei. Falei, ó, quem critica esse deal tá meio esquisito. Até se eu posso zoar meu mestre Decano aí, se ele vai escutar esse podcast, depois ele fala comigo. Decano achava esse deal ruim. Eu falei, mestre, tá comendo cocô aí, né? Porra, o Decano não tem problema nenhum. Decano esse eu posso falar, você tem mega intimidade. Decano é irmãozaço, gosto muito dele. Esse é ídolo máximo. Mas assim, o que eu quero dizer é que, por exemplo, e o pior, eu não tô falando que... Eu hoje em dia acho excelente esse deal, porque na época, realmente, por exemplo, você usou o Raulino também, meu irmão. O Raul achava esse deal uma bela bosta. Pergunta pro Raul se ele não achava isso. Se ele te disser contrário, ele tá mentindo. Falar, pô, é sério. Você vê como que a galera tava mal acostumada, Calil, entendeu? Porque dava mesmo essa sensação... ainda mais modéstia à parte, em jogadores que ainda mais pra época eram super acima da média, como eu, o Decano e o Raul, nós três naquela época batiam o field assim, então a sensação que dava era sentar no computador e puxar uma paçoquinha ali do PC, entendeu? Então não se achava 35 por hora mais 100% de rakeback uma coisa assim do outro mundo, não. Para você ver, ainda mais jogador que não era de volumar muito, que nunca foi meu caso. Na época eu era super intenso, como eu sempre fui nas minhas coisas, então eu já sabia que 100% de rakeback mudava muito. Como eu jogava muito City Goal caro, de City Goal de 500, como é que eu não vou querer 100% de rakeback, entendeu? Uhum. Então, eu falava, Raul, você tá viajando aí. Decano também, Decano negou o deal. Ele que se ele ficar puto comigo, depois eu resolvo com ele. Mas é verdade, pô. Eu quero mostrar a realidade, assim, que é muito fácil analisar o páreo corrido, entendeu? Analisar o páreo corrido é mole, tem que sentar na hora lá, e ninguém achava isso tudo, não achava esse deal, essa festa toda, mas eu achava muito bom, mas eu tô querendo eu dei maior valor a esse deal, mas aí foi um momento áureo, né, que eu ainda consigo ganhar um BSOP junto com o deal, eles ainda aumentaram o meu contrato, depois que eu gravo o BSOP, não sei se eu estou atropelando as coisas, mas Full Tilt patrocina o BSOP do Rio e eu cravo o BSOP do Rio, né? Aí foi um momento de glória máxima ali, né? Eu ainda consegui um contrato melhor, entendeu? Ainda consegui aumentar as margens.
Eu acho que vale um contexto para quem está ouvindo, para o nosso ouvinte, o seguinte. O Full Tilt, quando ele chega com uma revolução estética, quer dizer, esteticamente ele e a gente acabou de falar sobre estética no programa passado com o Fábio Freitas, ele chega com uma revolução estética, uma revolução de software. O bonequinho, ele é completamente gamificado, ele é um videogame, né, a estética dele. Um lobby que era absolutamente confortável e tinha algumas coisas que aconteciam no Full Tilt que não aconteciam em outros sites. Então, talvez isso soe óbvio para você certamente, né, Christian, e para quem é mais antigo do poker, mas para o novo ouvinte do programa, o Full Tilt tinha uma mesa chamada Railbird, que faziam os jogos mais caros do mundo. Então era um jogo que era explosivo, um jogo de milhão, de pote de milhão de dólares, com o Durr, o Gus Hansen, esses caras... Sigmund jogava com eles no live. Esse sim é o verdadeiro degenerado. Pô, eu fui pra festa com o Sigmund no Bellagio. Esse é maluco. Esse deixa a galera no chinelo. Esse é maluco mesmo. Esse é maluco, aquele moleque carequinha lá. Eu fiz algumas nights com aquele moleque. Caraca, eu não sei nem... Ele tá vivo ainda, joga. Eu nem acompanho muito assim, não. Mas caraca, aquele moleque era... E era bom de bola aquele moleque também. Ele jogava caríssimo. Ele dava o maior trabalho pros caras lá em cima. Pote de 1 milhão pra cima, pra baixo. Loucura. Conta pra gente, cara. Você começou a falar da festa, se eu não te perguntar o que era a loucura da festa, como é que era a festa desses caras, meu ouvinte me mata. O famoso sexo, drogas e rock and roll, mestre, sendo bem direto. Os famosos componentes clássicos da loucura em Las Vegas. Teve Bahamas também. Pô, nunca fiz muita história. Eu tenho história pra contar, mestre, que às vezes eu conversando aqui contigo, eu lembro de... Sabe quem ia me buscar quando chegava? Essa você não vai acreditar. Quando eu posava em Las Vegas em 2005 e ia pro Bellagio, sabe quem ia me buscar no aeroporto? Quem? Brian Kenny, meu amigo. Brian Kenny, só ele. Sabe o que o Brian Kenny... Agora eu fiquei arrepiado mesmo, eu queria tirar uma foto. O Brian Kenny... Aí quando eu cheguei no Bellagio, assim, e sabe pra que a gente ia no quarto encontrar no quarto, sabe quem? Dario Minieri, que na época era outra lenda italiana. Baixinho, italianinho folgado pra cacete. E sabe o que o Brian Kenny ia me buscar? Que ele tava fazendo lobby comigo, porque o PS tinha lançado, o PokerStars tinha lançado os heads up de 500, e tinha heads up de 500 de 4 pessoas. Que forma tipo uma semifinal, né? 2-2 e final. Aí ele fala, pô, cara, por favor, share lobbies comigo, divida o lobby. O que se fazia muito nesse coisa? 2 fazem sociedade, sentam, se eu jogar contra você, a gente dá all-in e passa pra final, e no final a gente divide os profits no final do mês. Decide lá um volume e faz o acerto de contas naquele coisa. Então o sonho do Brian Kenny na época... Ele provavelmente não vai nem se lembrar, mas ele recebia em Las Vegas porque ele queria dividir lobby de 500 comigo no PS. Ele vê que o mundo é muito doido. Olha o que pode acontecer em 10 anos que esse cara virou, que esse moleque virou. Eu tô pensando aqui, Christian, se tem algum dilema ético nisso, mas efetivamente me parece que não. Eu falo isso muito tranquilamente. Me parece que não, porque efetivamente o que vocês vão fazer? Vocês só estão diminuindo variância ali, correto? Exatamente. Quer dizer, não tem nenhum tipo... Isso era a resposta do próprio PokerStars. Eu falo isso com uma tranquilidade, que pode parecer que a gente está propondo colúrio, porra nenhuma. Exatamente. Porra nenhuma. É o que se faz hoje em dia, os heads up. Eu sou muito... uma hora, não sei se não ficar grande demais, que... É muito explorar a área de City Goal. O tempo é nosso. Se precisar, a gente faz 3 programas, 4 programas. Uma área que eu vou aproveitar o programa de vocês para fazer meu marketing pessoal é City Goal do CK. Que City Goal do CK eu quero ver. Puxa o Sharkscope lá, City Goal Satélite, City Goal Hyper, 4 Max. Pô, eu sou enjoado demais. Eu acho que eu sou o melhor do Brasil. Eu não sei se tem alguém com resultado melhor que eu. Até onde eu pesquisei, não tem. Desde que começou o negócio de Hyper... no próprio Heads Up é muito forte. No Heads Up tem a galera forte que ficou só nisso, tipo HNet, outros moleques aí. Mas eu fiquei muito nesse City Goal 6 Max, no 4 Max e satélite, meus resultados são bizarros. Mas enfim, não tinha dilema ético nenhum nisso, não. Não era colúgio, né? Tanto que agora eu lembrei o que eu queria falar. Até hoje em dia se faz isso. Tipo, no City Goal, nos Heads Up Zippers, tipo de 100 mais, 50 mais, eles fazem um esquema de revezamento no lobby, entendeu? Os regs sabem que eles são os regs, eles se respeitam, entendeu? Então tem um revezamento ali, então isso não é colúgio, eles não jogam entre si. Perfeito.
Perfeito. Christian, uma pergunta que me vem à tona aqui é o seguinte, você tinha 100% de rakeback, e aí você abraçou aquele Hiper Turbo, que foi o primeiro torneio, na verdade eram Super Turbos do Full Tilt, um torneio de 500 fichas, Putz, tinha isso, né? Que você jogava os torneios mais caros, e você fazia um volume estúpido, por quê? Porque se você andasse de lado, você estava ganhando $35 por hora, mas o rakeback disso que era uma brutalidade, formava... Não, dava pra perder no Sharkscope e terminar positivo no mês, entendeu? Você Sim. podia, entendeu? Com 35 a hora, então dava uma... Mas eu nunca fiz essa conta, até por questão de vaidade, né? Jamais queria fechar negativo no jogo. Nunca fui jogador de rakeback, nunca fui. Sempre achei caído esse jogo que tu joga pra perder e ganha no final, que horror. Porque, pô, jogo já é estressante ganhando, né, cara? Eu nunca fui jogador de rakeback. Nunca fui. Tanto que eu encaro o PS até hoje no City Goal, sigo batendo City Goal. Eu fui puxar minha estrelinha lá, tô em quinto do Brasil City Goal em 2020 de Profit e não tem mais rakeback nesse negócio. E assim, eu acho que o negócio é bater o jogo. Se tiver rakeback, beleza. Tem que ganhar o jogo. A partir do momento que o rake não seja uma coisa que te impossibilite de bater o jogo, né? Ainda não chegou a esse ponto. Talvez chegue lá a esse ponto um dia. Christian, vamos pensar um pouquinho aqui, vamos fazer uma reflexão a respeito da escolha de Sit and Go? Quer dizer, você escolhe, eu imagino que pelo menos uma parcela da escolha do Sit and Go esteja relacionada, talvez não, mas esteja relacionada ao fato de você ter 100% de rakeback, o Super Turbo, você conseguia fazer uma estupidez de volume, de dinheiro, de tudo, né? De lucro, quer dizer, você somava dinheiro por hora, mais 100% de rakeback, mais o lucro que você fazia no Sit and Go, porque você era lucrativo neles, e de certa forma se abandona o MTT, que é onde hoje mora a glória do poker, né? Quer dizer, a vida de novela, que é, entre aspas, ali, ela tá no MTT. Às vezes você para e pensa, você fala, porra, eu tomei essa opção por causa de todas as facilidades que eu tinha, mas talvez se você tivesse tomado o rumo do MTT seria bem diferente, quer dizer, você reflete a respeito disso? Não, o que eu começo a sentir nessa época já, como eu comecei muito cedo, muito intensamente, cara, MTT é uma coisa assim, calhou. Cara, poucos aguentam aquele ritmo, um ritmo que Peçanho já meteu, que o próprio João Simão já meteu, o próprio Renan Bruxo já fez, o Nerd Guy já fez em algum momento na vida. A consistência que esses caras fizeram isso, pelo período de tempo que eles fizeram, isso é o que eu mais admiro. Eu já consegui até ter a consistência deles, mas não... tipo um Padilha SP, a consistência desse cara, meu irmão, tomando swing, aí já tomou swing enorme, vai buscar, cara, e MTT não tem essa, você começa ali, você não tem levantado, não tem respirado, entendeu, não tem respirado, e isso, não só isso que você falou, é óbvio que tá certo, mas o lado do City Goal que eu curto muito até hoje é poder fazer uma session aqui, eu curto muito abrir lote, sabe, faço 3 lotes de 4, 12, entendeu, e paro, meia hora, dou uma descida aqui com o meu cachorro, dou uma respirada e volto, entendeu, não existe isso no MTT, isso pra mim acho que é a maior diferença, cara, a dificuldade assim de não poder parar, entendeu, de não dar pra dar uma respirada, entendeu. Nesse aspecto isso. O cash game não seria melhor ainda? Uhum. Cara, cash game a gente não falou muito, mas eu não tenho os números traqueados certinho, mas eu fui super lucrativo, tudo bem que eram outros tempos, o Limit Hold eu fui muito lucrativo, só que aí foi quando eu migrei pro MTT e onde eu fiz uma bela, recentemente eu explorei muito esse PLO5, eu nem sabia que eu ia ter um donzinho para aquilo, cara, eu peguei esse aplicativo no início, né, já tô atropelando os assuntos um pouco, mas a realidade mudou, eu exploro muito hoje em dia, jogo Omaha, nem sabia que eu ia conseguir me virar ali, fui encarando, assim, estilo metendo murro em ponto de faca, estudando também e tal, percebi curti o meu talento, assim, pro jogo, jogo ali no meu, cara, então cash game eu acho sensacional nesse sentido, mas eu tô com vontade ainda de dar mais um sprint de MTT, Calil, entendeu? Por isso que eu tô procurando, só que um sprint mais sofisticado mesmo, mais lá em cima. Agora, eu tô tentando achar aí uma mentoria, alguma coisa assim, tô tentando fechar uma coisa aí para dar uma pitada de sal aí, para dar uma última ajustada. Eu venho ajustando meu jogo, tento conviver sempre com a galera que eu acho que me agrega muito. Tem um moleque aqui no Rio, Rafael Santana, não é muito conhecido, mas já cravou um torneio no Minas Party Poker. Aqui no Rio ele é muito conhecido, muito bom, ele me ajuda. Aí com ele eu conheci outros moleques, sempre a galera mais nova aí que me fomenta, entendeu, de informação, fora os sites que eu assino, eu curto muito, cara, caçar informação, entendeu, eu tô sempre ali, bem mais atualizado do que se acha, isso é certo, então,
Mas eu tô com essa vontade, cara, tipo, eu acho que eu vou, se minha carreira fala, pô, o Christian morreu amanhã. Eu tenho que fazer alguma coisa a mais ainda no poker, sabe? De novo, eu tô com essa coisa. E isso voltou a surgir de um tempo para cá, especialmente depois que eu conseguia me reconstruir com os investimentos, com outros segmentos e tal. Me voltou essa vontade sei lá, como você falou, explorar esse lado do MTT, que eu acho que sempre foi, mal ou bem, foi o MTT que gerou o CK também. Sem o MTT não existiria o CK também. Meus resultados, eu sou conhecido muito. Você vê, o Citgo sou super lucrativo, mas você nunca viu uma matéria falando de Citgo meu, viu? Mas se eu abrir o meu Sharkscope aqui, não sei se já viu ou não, o pessoal cai de 4. O Rafael, moleque, vê estrelinha, aquele tem diamantezinho primeiro em vários, nunca se comentou disso, sabe? Então, tipo, eu mesmo explorei mal isso. E você vê, o CK ficou pelo MTT. Eu acho que eu tenho vontade, que eu curto, cara, eu curto. Especialmente o lado live. Hoje em dia eu tenho muito mais paciência, assim, curtição de chegar num live, assim. Mas quero manter, assim, tipo, eu tô tentando fazer uma rotina para jogar tipo, pelo menos 2 vezes por semana e encarar forte o MTT. Sentar ali o rabo e jogar 15 horas, 16 horas. Isso eu tô com vontade, entendeu? E tinha tempo que eu não tinha essa vontade, entendeu? Eu já venho fazendo. Esse ano eu cravei um de 162, tirei quarto num 530 desse Turbo Series aí. Venho fazendo minhas gracinhas ali, mas eu não faço muita alarde, não faço marketing, tô ali na minha. Perfeito. Christian, vamos voltar um pouquinho na parte técnica de Sit and Go. O desenvolvimento de Sit and Go. Sit and Go era uma coisa que era mais ou menos meio feito era o Limit Hold'em. A gente tinha uma expectativa de que uma hora o Sit and Go ia ser resolvido pelo software, né? E caminhou para isso. Quer dizer, o Sit and Go, ele muito mais do que MTT, ele tem um momento que uma ação ali ela é correta, ela é matematicamente a única ação possível, nada além daquilo é correto. E como que você evoluiu para aprender, para chegar, para entender o que é correto em cada situação? É bela pergunta, a gente vai passar essa fase. Então, tipo, 2015 eu começo... Te interrompendo, nós não só não vamos passar, como a pergunta vai vir pro Sit and Go e vai vir pro PLO5 também. Pro MTT. Não, porque essa solução... Em 2015, se eu não me engano, é exatamente em 2015 que começa a surgir... Se você acompanha ali no PS, tem uma modalidade que é nova, acho que começou em 2015, que é aqueles 4 Max Sit and Go satélites, sabe? Tipo, pro 215 você joga um de 27, de 16 pessoas, aí são 2 mesas de 4, você tem que cravar as 2, aí você pega a vaga, a segunda são os 2 primeiros. Perfeito. Eu me especializei, tipo, é um Sit Go 4 Max hiperturbo, ou seja, uma variância lá nas alturas, tudo hiperturbo, é all-in or fold, é um jogo all-in or fold. Agora com GTO já tá cheio de limpo, o jogo já tá mudando pra caramba, mas era basicamente all-in or fold. Eu comecei jogando aquilo ali entediado, sinceramente, eu já tava entediado, cansado de MTT, algumas sessions, eu falei, que jogo é esse? Aí eu me lembro de ter brincado com o Raul, falei, cara, a PS tá virando um bingo, hein, Raul, olha os satélites que eles estão fazendo, é all-in, all-in, all-in. Eu joguei aquilo e me lembro que joguei parada de 100 num dia, que qualquer um joga sempre, aquilo demora 5 minutos. Aí ganhei, aí comecei a ver nos próximos dias que os regs estavam se alocando no negócio, né? Os regs de Sit Go, que eu conheço a lista toda, falei, cara, se esses caras... E esses caras eu sei, são frios e calculistas, são super matemáticos. Falei, cara, se esses caras estão dando plantão nesse jogo, tem solução. Aí eu já fico aí me volta a mesma sensação que eu tenho lá no início do poker. Falei, cara, se esse alemão ganha no Paradise Poker, eu vou dar um jeito também. Aí eu peguei o ICMizer, aí que a característica que eu acho que eu tenho legal minha. Aí não tem parada nova. Aí eu comecei a jogar aquilo, eu tinha dúvida, ou não tinha dúvida, comecei a baixar os hand hits, já tinha o ICMizer assinado, assinei o maior plano possível. Cara, fiquei 6 meses em 2015 botando 1 bilhão de mãos naquele ICMizer. Era tão bizarro que eu recebi e-mail do ICMizer, eles bloqueavam, chegava uma hora que eu não conseguia mais dar solução na mão e recebi e-mail, estamos bloqueando porque é muita mão no mesmo dia, você deve estar sharing your account, você tá dividindo a tua conta com alguém, isso não é permitido. Eu falei, quem é que eu tô dividindo com ninguém? Eu tô estudando aqui, eu posso estudar? Aí eles liberavam de novo. Eles achavam que era tanta mão que eu estudava no dia. Você vê que quando eu vou mesmo, isso que eu quero te dizer, entendeu? A ponto dos caras me bloqueavam. Isso ninguém fala. 2015 eu fiquei, cara, nisso. Aí, cara, os resultados começaram a aparecer. Aí eu fiquei jogando de 27 pro 215, você ganha tipo 180, 186 limpo.
de profit ali, eu fiquei especializado nisso, meu gráfico só subia, eu já tinha... Você vê, hoje em dia eu tenho 90 e poucos mil jogos disso aí, com 5,7% de ROI. Não tem como ser... Não tô runando bem, entendeu? Não Isso tá. é certo que não. Não tá. Entendeu? Então, eu fui... E esse eu fui pioneiro mesmo, aqui do Brasil. Acho que ninguém, até hoje, não tem... Só tem o Edu Drake, que eu não sei quem é pessoalmente, de brasileiro, que eu vejo jogando. O Padilha, às vezes, joga, mas não sei se ele se especializou, mas vejo ele jogando os satélites de 134 para pegar os de 1000, os grandões. Aí eu fiquei fazendo... Aí foi uma época que eu peguei uns resultados bons de novo, que eu comecei a fazer uma reta, tipo, eu com $400, eu conseguia fazer uma reta de $4.000 no dia, entendeu? Eu jogava todos os high stakes 2015, 2016, tanto que eu peguei Thursday Trio, terceiro, quarto, segundo, nesses grandões, eu sempre fazia o esquema, ficava jogando 4 max, pegava a vaga lá do satélite, do torneio, aí enquanto eu jogava o torneio, eu ficava jogando o mesmo satélite para fazer T-Money, entendeu? Para ficar aumentando o meu caixa. Fiquei fazendo isso um tempo. Aí, mas em paralelo a isso, enquanto eu estou fazendo isso, vem a explosão das criptomoedas e tal. Eu já sou fascinado com análise gráfica. Eu já estou fazendo bastante coisa ao mesmo tempo nessa época. Eu já estou começando a abrir meus olhos para esse lance de análise gráfica, até porque eu tenho um amigo super bem sucedido com isso, que sempre me fala, pô, gráfico é a tua cara, você vai ver gráfico aí... E aí, quando eu sentava com ele, eu pegava as coisas rápidas e falava, cara, acho que isso aqui é a tua cara, usa o poker de complemento e vem pra cá. E eu fui um pouco. Aí eu meti a cara nas criptomoedas no auge do Bitcoin. Aí quebrei a cara também, me ferrei. Entrei lá na euforia do Bitcoin e me ferrei. Aí tive que remar de novo junto com o poker. E aí fui me ajustando, mas esse tombo também foi importante. E aí eu venho, cara, de 2015 pra cá, tocando meio que os dois. Assim, cada vez menos o poker, não tem como mentir. E focado muito em análise gráfica, em análise gráfica, uma parte como trader, assim, swing trade, e uma parte de alocar investimento mesmo para o longo prazo, para tentar formar uma carteira, que é a cabeça que eu podia ter tido lá atrás, né? Com certeza, investir em boas empresas e guardar para hoje em dia, eu estaria gigante, mas faltou maturidade, mas antes tarde do que nunca, né, Calil? Então, eu fui mudando essa mentalidade e aí, realmente, cada vez mais fascinado com esse lado do mercado, mais do que com o poker, entendeu? E também eu acho que ele ajuda a dar segurança até para tocar o poker, porque eu acho que o poker online tá um viés de baixo, entendeu? Tá cada vez mais difícil, entendeu? Christian, e aí você estava falando, você começou falando a respeito desse estudo inteiro de Sit and Go. Evidentemente, o estudo inteiro de Sit and Go, ele é aplicável para MTT. Na hora que você senta no MTT, obviamente a situação ali ela precisa ser adaptada, porque o Sit and Go ele é repetitivo. Toda hora você toma uma ação que ela é virtualmente igual todas as vezes, né? Você vive cada uma daquelas situações um monte de vezes. E o MTT não é tanto assim. Esse conhecimento de Sit and Go te deixa equilibrar com a meninada do MTT, ou na hora que você chega, que você sai, faz o volume do Sit and Go, vai jogar o MTT? Você me corrige se eu estiver errado, por favor. Vai jogar o MTT meio que free rolando, porque você ganhou o dinheiro no Sit and Go para ir jogar o MTT, e se você está jogando com lucro de lá, teoricamente o que der de resultado aqui é lucro mesmo, efetivo, correto? Isso, correto. É exatamente essa cabeça. Então eu jogava muito leve, assim. Tipo, eu lembro de ter comentado com um grupo de reggae aqui no Rio, pô, eles me viam lá nesse jogo e falaram, pô, tá maluco, tá batendo cabeça aí, ninguém bate esse field. Eu falo, cara, da maneira que eu bato, eu tenho edge sobre eles. Aí o pessoal riu, né, já de mim. Eu vi umas caras atravessar, cara, tá maluco, tô jogando Super Tuesday, eu tô jogando Thursday Trio, Super Tuesday com edge sobre a galera. Eu falava, valeu, você... Falei, eu faço uma reta de $3.000 em média com $450. Vocês não estão fazendo essa reta, vocês não estão explorando isso, tá? Eu batia isso, 2015, 2016, então de certa forma isso fazia ficar muito mais fácil encarar ali, para mim, a pressão muito menor. Pô, aquilo ali é o famoso risco-retorno, que é o que a gente mais aplica no mercado financeiro também, perfeito. Ali a relação risco-retorno é excelente. Excelente, ainda mais sabendo que eu vou encarar um field duríssimo do Super Tuesday e do Thursday Trio. Vou ficar encarando lá, porra, Kelvin Kerber, Padilha, os gringos todo e companhia. Não tem como ser bom esse jogo, mas mas pegando a vaga de 215 por 27 de média, interessa, né? Entendeu? Perfeito. Aí... E na hora que você sentava com esses caras, você sentia a diferença? Porque esses caras estão com um tempo de bola que é diferenciado. Sentia, cara. Isso eu comecei muito a sentir, porque como eu fiquei muito nessa área, eu comecei a sentir de um tempo, acho que foi 2016, eu comecei a sentir a mudança dos sizes, sabe?
Aí eu comecei a ver um negócio de jogadores mudando size, aí eu dava note achando que o cara tava... que era donkey, né? Eu falei, cara, não. Aí começou o lance do overbet, graças a Deus, mas dessa parte eu percebo, eu tenho a sensibilidade boa de perceber rápido as mudanças. Falei, cara, tem algumas coisas mudando nesse jogo. Aí eu já fui buscar logo a informação, já comecei a ver overbet no flop, e a prob no turn, mas aí eu procurei grupo de heads up, que são meus amigões até hoje, a galera fera aí, me deram um suporte absurdo. Aí eu fui para uma outra temporada, isso já é tipo 2017, 2018, eu faço 6 meses de coaching só de HU e GTO. Aí me ajudou muito, porque aí me deu base para sentar. Não estou dizendo que eu estou 100% ajustado, porque os caras no mesmo nível técnico, esses caras, pelo amor de Deus, mas eu fiquei 6 meses estudando heads up e GTO, e aí atualizei bem, assim, comecei a entender algumas coisas que estavam fazendo na minha cabeça que eu não estava entendendo, entendeu? Aí eu comecei a entender as coisas que estavam acontecendo, peguei um pouco a dinâmica do GTO e adaptei para o jogo, e adaptei para o jogo. Mas, cara, mesmo eu tendo estudado, a minha cabeça já... Quanto mais eu te falo isso, em paralelo a isso, eu estou consumindo muito tempo com curso. Você vê, hoje de manhã a gente tentou fazer, eu fiquei hoje de 7 da manhã até as 5 da tarde num curso online do Bo Williams, que é um cara que é tipo meu mentor em análise gráfica. Então, eu estou gastando muita energia nessa área que eu acredito muito, entendeu? Então, mas não vou abandonar o poker. O poker vai ficar ali, até porque vem sendo lucrativo, continua sendo lucrativo e eu continuo tendo esse desafio. Mas aí, o que eu quero dizer com isso, que quanto mais eu vou gastando energia com isso, mais vai ficando difícil também encarar de igual para igual essa galera que está em time, dividindo informação, estudando disciplinadamente. Tem grupos aí que estudam mais do que jogam, entendeu? Como é que eu vou peitar esses caras, entendeu? Complicado. Agora, Christian, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, você fala diversas vezes da sua questão disciplinar, mas se por um lado você tem um problema disciplinar ali, que pode acontecer no bankroll ou no gasto de vida pessoal, por outro lado você volta sempre estando estudando, quer dizer... Eu prefiro até botar isso no passado. Eu tinha, cara, longe de estar perfeito, mas, cara, de uns anos pra cá eu evoluí muito nesse sentido, senão, como eu te disse, eu não teria sobrevivido a essa agora depois do carnaval, não, cara. Eu com a cabeça errada, do jeito que eu tô metido aí nas corretoras e tal, eu teria me machucado. Óbvio que eu me machuquei, porque eu tinha uma posição, mas eu já tive uma cabeça de head, fiz uma proteção em ouro, tipo, analisando o gráfico, eu não tinha o menor interesse, pô, salvou boa parte das coisas, entendeu? Tinha a cabeça que a vida me ensinou a ter, entendeu? Então eu já não me considero mais esse cara, tipo, eu me vejo um pouco lá atrás, como você brincou com o Gus Hansen, eu sou um Gus Hansen também ali, tipo, curtindo um Sigmund da vida, curtindo a vida. O Brian Kenny era muito assim, ele fez uma transformação. Você vê que ele até hoje ele é assim, né? O pouco que eu vejo, assim, eu ainda assisto os poker goals ali. O Brian Kenny, ele é meio isoladão, assim, naquele cara que tem a teoria, o jeito dele de jogar, estuda sozinho. Sim, totalmente. Me corrija se eu solitário. estiver errado, mas ele me parece meio que o grupo dele é ele mesmo, né? Não sei se eu tô falando merda, entendeu? Mas é o que eu percebo. É o que me parece. Na entrevista dele dessa semana, ele fala, cara, meu grupo sou eu e eu tô jogando contra 10 caras que pensam coletivamente, então eu crio a leitura deles mais rápido do que eles criam de mim e eu saí catando o cérebro, o Christian. E você acredita que um cara desse, que soa extremamente arrogante numa entrevista dessa, como eu conheci esse moleque é extremamente humilde. Assim, eu digo mesmo de mim, muitos me julgam como um cara extremamente arrogante, e quem me conhece mesmo sabe que eu sou o extremo oposto, eu sou um cara super humilde, mas às vezes a minha timidez, eu não sou um cara que passa na rua e sai cumprimentando todo mundo, que às vezes o cara me olha e eu viro a cara também, às vezes eu não entendia que às vezes o cara tava me olhando, porque eu sou o Christian, eu nunca tinha essa cabeça, então eu virava a cara de que eu sou tímido pra cacete, eu sou tímido com mulher, pô. Então, a timidez muito tempo na minha carreira, eu me lembro da gente ter tocado esse assunto em 2009, eu me lembro que a timidez se confundiu com arrogância, e isso pode acontecer a mesma coisa com o Brian Kenny, que eu conheci esse moleque, se tem uma coisa que ele é, cara, é humilde, que é o que você falou. Pessoas que têm como característica a gente, tipo, eu erro, mas vou lá, como você falou, vou lá e busco estudo, busco entender o que está acontecendo. Isso, de certa forma, é uma disciplina, né? Sim, porque é não confundir a indisciplina com a preguiça, né? Exatamente. Não, preguiça aqui não tem preguiça, não. Aqui preguiça não tem mesmo. Preguiça não tem. Exatamente. E uma segunda disciplina ali, num segundo olhar, que é a disciplina e a humildade de voltar lá para estudar. Christian, deixa eu te perguntar uma coisa sobre o Kenny. Ele vira e fala o seguinte, eu tô jogando contra 10
alemães, acho que ele usou essa expressão, se ele não usou, uso eu, porque eu usei muito essa expressão no PokerCast e uso ainda de vez em quando. E eles estão todos estudando num grupo de estudos juntos, eles mudam e eu consigo perceber a mudança deles mais rápido do que eles conseguem perceber a minha mudança. Pode ser. É a cara dele. Eu nunca vi. Mas não parece o óbvio o inverso? Quer dizer, porque obviamente não é. Obviamente o que ele está fazendo está dando certo, tanto que ele é o maior de todos, né? O maior vencedor no momento. É incrível mesmo. Mas não não te parece surreal que um cara que está estudando sozinho, teoricamente os 10 caras vão discutir as tendências dele, vão conseguir entendê-lo muito mais rápido do que ele entende os 10? Cara, essa é a parte que me... Eu sou o Xenozinho, meu amigo, o Xeno que eu gosto, vocês entrevistaram ele. Grande entrevista, aliás, hein? Eu não vi, eu vi uma parte com ele, não tem como não ser grande e de dar risada, que não é personagem. Eu lembro que ele falou, só tem um jogador que me fez chorar, Caio Pimenta. Caio Pimenta é uma jogada que te fazia chorar mesmo, de ficar arrepiado. Quem gosta do poker, o Brian Kenny é desses caras, cara, entendeu? Tipo o Neymar, o cara pega a bola ali, irmão, esquece, entendeu? O cara é tipo o Ronaldinho, os caras diferentes. Então, isso eu acho mais bonito, vai explicar nunca, cara. Copia ele aí, se vira, vai, cara, ele era totalmente diferente. Olha a energia que esse moleque tinha, cara. Em 2006, ele é bem mais novo que eu. Ele ia me buscar no aeroporto. A humildade dele, que ele queria só share do lobby. E ele queria o quê? Eu ali já tava pegando os lobby, ele queria fazer amizade comigo, com o Dario Minério. Ele não tava começando gordinho pra caramba, usava as camisas do New York, não sei o que, de basquete. Mas sempre teve a cabeça ali, eu já vi que ele ia longe pela cabeça, entendeu? Um moleque super talentoso, super talentoso. O que eu acho, a explicação que eu te dou é meio básica, assim. Cara, eu acho que ele tá vencendo no talento, mas tem uns caras, assim, que não dá muito pra ficar explicando, entendeu? O cara, é que esse jogo tem uma sensibilidade. Eu não tenho o talento que ele tem, provavelmente, mas, cara, Calil, tem gente que vai achar, que vai me desafiar aqui se escutar isso. Calil, nesse jogo também, no poker, não tem ninguém pra me engolir no mundo. HU, ninguém me engole no mundo. Pode sentar qualquer um aí, pega o melhor alemão, bota a ficha ali no BSOP, na frente, bota jogo de, mas não vai me engolir nunca. Pode pegar Nerdgar, qualquer um, falo mesmo, ninguém me engole. Não tô falando, tem edge sobre mim? Tem, mas engolir é outra coisa, entendeu? O que eu quero dizer é que o talento nesse jogo ainda é importante. Não é isso que eu quero dizer, não tô querendo dizer que eu sou fodão, muito longe disso. Eu quero dizer que eu acho ainda bonito desses jogos, tipo o gamão, o poker, da análise gráfica, é que o talento, tem cara que tem vocação para ver o gráfico, ver o GOS. O cara vê o gráfico ali, que não é um cara que escreve música, entendeu? Então isso que eu acho legal, o lado da poesia do jogo, entendeu? E ainda tem esse lado. Tem gente que tem. Eu, Akari, cara, já ouvi muita crítica do Akari, cansei de defender. Quem diria que eu ia ter que ouvir crítica? Como alguém pode abrir a boca pra criticar o Akari? Akari pode ficar 10 anos sem abrir uma porra, ninguém vai sentar na mesa de poker, ele vai dar trabalho pra qualquer um, ele é malandro de jogo, cara, tem um limite, entendeu? Chega uma hora que você tem 20 anos de estrada, acabou, cara, fica aí GTO girando o Pio Solver na minha cabeça, mas senta aqui, não vai ser fácil, entendeu? Isso que eu quis dizer. Voltando aqui, eu me expressei mal no início com a entrevista do Caio Sopel, acho que estão forçando a barra um pouco na complexidade do negócio, com essas voltas dos sites, dos resites. Já entendi também. Aí agora o que é bom? Sabe o que tá na moda também, Calil, agora? Quando você faz cagada, agora você fala, não, mas essa aqui eu faço 20% das vezes, entendeu? É que eu tô balanceado. Essa aqui eu só faço 20% das vezes. É, porra do caralho. Então agora também, cara, estão tentando dar muita volta, muita piruetinha também. O jogo é complexo. Não é complexo, não. É complexo pra caralho. Complexo pra caralho. GTO é super útil, sensacional os ajustes do site, mas menos também, entendeu? Não dá pra dar essa engolida num certo nível. Estão achando o quê? Que vão jantar o Akari, porque o nego tem 19 anos, cheio de energia e HUDzinho na cadeia, que vão jantar. Acaba vai jantar o Akari nunca. Não vai me jantar nunca. Não vai jantar, cara. Vai tomar meu dinheiro, vai. Mas vai penar, entendeu? Jantar é outra coisa. Jantar não vai não, mestre. Entendeu o que eu tô falando? Não vai, cara. Não tem jeito. Quem viu o Caio naquele momento, que é um cara que você citou, quem viu o Caio começar a jogar pôquer, não tem como não acreditar que a parcela de talento no jogo não seja importante. É, o maior talento. Eu acho que é unanimidade, né? Eu acho que o maior talento que já se viu, o maior desperdício, talvez, tenha sido o Caio Pimenta, né? Muito talentoso mesmo. Aquele ali, menino de ouro. Maravilhoso, Marcelo Lanza. A primeira parte com Christian Cruel está entregue. Terça-feira que vem tem mais.
certamente, cara, que parada fantástica. Semana que vem ainda tem mercado financeiro, tem mais da carreira atual dele, cara, é muita coisa, tem cenário do Rio, cara, que conversa boa, e aguardem, terça-feira que vem tem mais. Boa! Tweets, Marcelo Lanza, eu destaquei um tweet essa semana que eu ri pra caramba. O Matt Glantz tweetou o seguinte: principais 3 respostas. Número 1, hospital. Segundo, sala de pôquer, poker room. E terceiro, cruzeiros de navio. Qual é a pergunta? E aí eu li, cara, falei, porra, óbvio que é o seguinte, né? Óbvio que tem relação com o Covid, né? Esse é o momento em que todo mundo tá falando disso. Cara, na hora que eu fui ler as respostas, cara, eu passei mal de rir. Começa com o Adam Schwartz falando o seguinte: os melhores lugares para comer comida horrível. O que é injusto com o H2, que tem um restaurante maravilhoso, e o Matt Glantz escreveu o seguinte: não, cara, nem todo poker room é o Rio, o Cassino Rio, lá em Las Vegas. O Will McNuffet escreveu o seguinte: 3 lugares onde você vai achar peixe. O Matt Miller respondeu: maiores populações de homens velhos ligados no oxigênio. E o Craig Berger respondeu o seguinte: lugares onde o Jean Robert Belandi já pegou dinheiro emprestado. Cara, sensacional. Tá muito engraçado essa thread aí. Então só seguir o Matt Glantz lá no Twitter. Redes sociais, Lanzinha. Cara, temos um áudio. O Edu Nebs, que nós botamos um áudio dele semana passada, mandou um áudio contando que ele cravou um torneio e ficou em segundo lugar lá no Party Poker. E aí ele manda esse segundo áudio contando o porquê. Eu quero falar obrigado também, porque sempre que eu jogo Me Dou Bem, eu jogo ouvindo o teu podcast. Eu coloco um aleatório lá, qualquer um. Eu consigo me concentrar ouvindo você e o Marcelo falando de pôquer. Eu me concentro na minha mão no que eu tô jogando, e jogando no celular e ouvindo o teu podcast. Muito obrigado. É isso aí, Marcelo Lanza. Além de regular a conta dos caras, os caras botam a gente de fundo pra ficar concentradinhos no torneio. Que homens, hein? Aí sim, hein, senhor? Isso é o segredo do sucesso. Não tem escape. Não tem escape. Tivemos também o Daniel Mota, que cravou 5h50 da madrugada, dividiu com a turma lá no grupo. Que homens. Fantástico, maravilhoso. E vamos para a nossa finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo com os maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revistaflop.com.br, sua revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias de poker. Assine já. E Bibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanza, eu começo te pedindo desculpa. Semana passada fiz pouco caso. Falei, não sei se vou ver o documentário do Michael Jordan. 10 episódios é muito pra mim, etc e tal, cara. Na hora que eu vi, velho, eu parei e pensei e falei o seguinte: primeiro, é da ESPN Filmes, que é fantástico. Segundo, ele tá saindo parcelado, então não tem que ver tudo numa paulada só. E terceiro, é o Michael Jordan. Me rendi, falei, vou ver qual é dos 2 primeiros episódios e terminei completamente apaixonado. Então peço desculpas ao senhor Marcelo Lanza, você tinha razão, a dica era perfeita e eu devia ter seguido ela desde o primeiro momento. Maravilhosos os 2 primeiros episódios. E dou outras 2 dicas culturais. O primeiro tá pago no NetNow, custa R$7, é o Banguela Records, documentário do Ricardo Alexandre, que fala da cena de 1994, então para quem gosta de Raimundo, Chico Science, essas bandas, é absolutamente espetacular. E o Dave Chappelle recebendo o Mark Twain Prize, que está no Netflix. Dave Chappelle, na minha opinião, um dos maiores comediantes de todos os tempos, e a cerimônia de recebimento do prêmio Mark Twain de humor norte-americano é absolutamente sensacional, cheio de convidados, engraçado pra caramba, então ficam aí essas dicas culturais. Cara, minhas dicas culturais da semana vão o seguinte. Primeiro saiu mais um episódio, o 3º episódio da série The Last Dance, saiu ontem. Terceiro e quarto, pra quem ainda não viu, eu não vi, vou ver hoje. Eu resolvi, sabe aquelas séries que a turma fala assim, nossa, essa série é muito boa, e inspirado no El Bigodon de Guilherme Calil, resolvi me render e assistir Narcos, que era uma série que eu não tinha assistido pelo fantástico Wagner Moura.
E aí, nessa última semana, eu já vi a primeira e a segunda temporada. A série é foda, muito boa. Encerrei a última temporada de Ponto Cego, Blind Spot. Me surpreendeu e muito. E diga-se de passagem, a quinta temporada estreia agora na ABC americana, se eu não me engano. Então, para quem tiver acesso aos streams, ela só deve sair na Netflix no final do ano, no Brasil. Mas ela já sai a última final, são só 10 episódios para encerrar a saga. E, de tabela, ainda fui ver Altered Carbon, assisti a primeira temporada inteira, bem interessante. Se tiver com tempo de sobra, ver. Muita gente está nesse momento, então pode ver. Agora, a dica não cultural da semana é... Você tem Amazon Prime? Você é maior de 18 anos? Então vai lá ver Soltos em Floripa. Os caras pegaram o De Férias com Ex, enfiaram 1 bilhão de pimenta e o negócio explodiu, assim. Cara, explodiu a ponto que, se eu não me engano, nós fomos ver o 5º episódio ontem, ele saiu do ar. A Justiça Brasileira retirou o 5º, 7º e o 9º episódio do ar por excesso de sexo explícito. Então, se você tá muito sem serviço e gosta de coisas aleatórias, vai lá e se divirta. Maravilhoso, Marcelo Lanza. Certamente esses episódios já devem estar devidamente hosteados no Xvideos, né, cara? Devidamente, provavelmente. Deveriam, inclusive. Bacana demais. @Gui Calil e @Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. Nos indique, nos dê 5 estrelas, nos mande nos grupos da família de poker, etc e tal. Troque suas fichas pelo Fichasnet. Semana que vem estamos de volta e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Grande abraço, moçada. Até a próxima semana. Playing for the high one, dancing with the devil, he gone with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. Double up or queen, double sticks of spring, 3 aces of spades, 3 aces of spades. For fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget to